Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao sexto episódio, mais um episódio. Já passamos do 3, já pedimos música no Fantástico de novo, galera. E cada vez estamos mais aprimorados aí no Body Fitness Studio Podcast. Eu sou o Evandro Centeno e vou guiar aí o podcast de vocês, que é o Body Fitness Studio, que tem como objetivo, galera, trazer a informação correta do esportes no treino. A gente vai receber muita gente mesmo, é profissional da área da saúde, é professor de educação física, é médico, e hoje nós estamos com um cara muito especial que eu vou falar para vocês. Mas esse podcast, galera, só é possível, só tá rodando graças aos nossos patrocinadores, que é Preparatório Cursos, povo. 10 no vestibular é com Preparatório Cursos. Sim, Bora Evolute Suplementos, meu compadre, lá de Jaguarão. A fronteira é com a Bora Evolute Suplementos. Eles que comandam aí o mercado de suplementação na fronteira. Jaguarão é com Bora Evolution. Jump Telecom, internet que você merece. Para de ficar aí enlouquecendo com internet que não funciona. Vai para Jump Telecom. Essa câmera 1 que está apontando aqui para vocês, aqui bem no meio, a central, ela está ligada na internet da Jump Telecom. Então, você está vendo aí uma qualidade fora do comum, que é a qualidade de Jump Telecom. Academia Viva Esporte, o lugar que você se sente bem. Inclusive, o Wagner vai vir aqui gravar conosco, que ele é um dos nossos patrocinadores, tem muita história para contar. Felipe Adestramento, povo. Educar é um ato de amor. Teu cãozinho tá fazendo coisa errada, vai, chama o Felipe Adestramento que você vai saber que é um passo de cada vez, galera. Academia VIP Crew. Desafie seus limites, alcance o impossível. Lá vocês vão encontrar a galera preparada para vocês alcançar aí o impossível. A marca que nos patrocina, Evolve Suplementos, é uma marca gaúcha, de Estrela, Rio Grande do Sul, com produtos de alta qualidade. Nós só trabalhamos com produtos de alta qualidade, e quando nós falamos em qualidade, estamos falando de Evolve Suplementos. E Projeto Polícia Gaúcha, galera, que é o do De Gonçalves, meu parceiro De Gonçalves, que preparamos os melhores para proteger. Seja 01 da turma, galera. Vai pro PPG Concursos aí que os caras são fora do comum. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, curte, compartilhe, ativa o sininho, galera. Nos dá um apoio, nos dá uma chance. E hoje nós estamos aqui com o meu amigo, povo. Eu falo que é meu amigo aí porque nós estamos aqui com o meu amigão, meu parça, Felipe Castro, pô. Felipe Castro é meu amigão e seja muito bem-vindo aí, mano. Eu tô muito feliz de estar te recebendo aqui, né? Acho que realmente quando nós estava começando, antes de gravar, a gente estava conversando, tá, mano, mas como assim? Como é que vai ser? Pergunta? Não, mano, vamos fazer o seguinte, ó, vai ser uma conversa que a gente conversa todos os dias? Sim, vai ser uma conversa como vai ser todos os dias, porque realmente a gente tem uma conexão muito grande e eu estou muito feliz de te receber aí, professor, atleta e empresário aí, Felipe Castro. Seja muito bem-vindo, mano. Muito obrigado, boa noite, galera. É uma honra para mim. Eu estou muito felizão de te receber aqui. E a galera também estava ansiosa, viu? A galera estava ansiosa de receber o professor Felipe Castro, que a gente recebeu muitas mensagens aí, porque a galera tá curiosa aí do jiu-jitsu e tudo mais, mas a pergunta é quem é Felipe Castro? Tem galera que não conhece Felipe Castro, o Ale Monstro, né? Mas aqui, quem é Felipe Castro aí? Bom, fala pra galera. Se eu falar quem eu sou, pô, que eu elogiar a galera ali, tá com uns slogans massa essa galera, né? Essa galera tá fora do comum. Pô, Felipe ali, educar um ato de amor, outro ali, alcance o impossível. É legal. Caramba, legal. A galera se passou, né? Se passou. Pô, o Wagner lá se sente bem. É, mano. Não sabia que o Wagner ia vir aqui. O Wagner vai vir agora dia 16, 17, 18, 19, 20. Acho que é 20 ou 20 alguma coisa de setembro. Antes do feriado, 23 de setembro, acho que é, ou depois do feriado. O Wagner vai estar aqui contando a história dele lá também. Pô, que massa. Vai ter só história grande, né? O alemão ele cavou no meio do mato, né? E aí veio, tá forte pra caramba. Então, quem é o Felipe Castro? Sou hoje um praticante, amante e instrutor, me tornando um professor de jiu-jitsu, né? Já escuto sempre, né, chamar de professor, a gente sabe que vai fazer a mesma coisa, né? Com certeza, mas o título de professor a gente atinge na faixa preta. E tenho 30 anos, acabei de fazer. Esse tu falou ali, título de professor, só na faixa preta, que faixa tu tá aí agora? Faixa marrom. Faixa marrom, cara, é um Shirai, samurai, mano, que bacana, velho. E quando que começou aí o Felipe Castro? Como que o Felipe Castro conheceu o jiu-jitsu? Quando que começou no jiu-jitsu, Felipe Castro? E por que começou no jiu-jitsu logo horas de jiu-jitsu, né, cara? Tem tanto esporte hoje a gente... Do Neida, né? Porque tipo, eu sempre digo assim, ó, eu acho que não tinha jiu-jitsu quando veio na época que começou aqui em São Lourenço, eu tinha? Não tinha, e começou como? Não, então, inclusive essa semana, o cara que me apresentou o jiu-jitsu, ele me chamou no WhatsApp.
que é o Christian Spaniel. Ele mora na Cidade Feliz, né? E ele me chamou, cara, alemão, perdi o contato e tal, tá aí o meu contato novo. Aí já passei para ele o Instagram da academia, da Viva, da escola, né, da JA, e o meu contato para ele e tudo mais. E eu comecei através desse cara, meu. Inclusive, essa semana eu tive uma reflexão grande sobre esse cara. Porque ele era, digamos que, amigo da minha família. Pô, tu vê só, velho. Amigo da minha família. E ele ia visitar lá em casa, tipo, anualmente. Final de ano ele ia. E em 2 finais de ano que ele foi, em um ele teve lá, Felipe, tu e teus irmãos, vocês têm que treinar jiu-jitsu, cara. Vocês têm o biotipo pra coisa, ele dizia. E eu disse, não, vamos treinar. Eu sempre fiz tudo que me apresentaram. Sempre fiz tudo. Ia testar, exato. Sempre. E aí, cara, no segundo ano que ele foi lá, ele levou uns kimono. Não sei se eu já te contei essa história. Não. Levou uns kimono lá em casa. Tinha kimono dele, da nega véia dele, do guri dele e da guriazinha dele. E aí, eu vi todo mundo praticava, que massa, todo mundo faz. Ele, não, todo mundo faz. Vamos catar hoje aí, vamos achar um tatame. Eu disse, vamos. Embarcamos num carro. Aí eu botei, né, aquele kimonão dele lá, parecia o Ryu e o Ken do Street Fighter. Eu, curti esse negócio, achei tri. E aí chegamos, cara, ali no Diego Tiaraju, tava o Manuel, o negão, e na verdade tinha jiu-jitsu assim aqui. Tinha jiu-jitsu que a galera se reunia para fazer treinos. Entendi. Né? E aí, nesses treinos, eu comecei a ir ali. Aí, cara, eu treinei Mas não tinha professor nessa? Não. Tinha um responsável pelo treino, entendeu? O Manuel não ia, depois era eu. Aí, antes do Manuel, era o irmãozão lá, o Cavalcante. Que massa. Aí, tá. Nisso daí, era os treinos que tinha pra gente aqui. A gente se reunia pra treinar. E eu comecei, cara, através desse cara, que ele sempre pregava a mesma coisa. Dizia, cara, tu tem que fazer, vocês têm um biotipo pro negócio, ele dizia. Eu nunca me esqueço. Que da hora, cara. E aí eu comecei a treinar e, cara, essa semana eu tive uma reflexão sobre isso. Porque, cara, o quão longe e quão drasticamente a minha vida mudou depois que eu conheci o jiu-jitsu, sabe? Que massa, mano. Que massa. Muito irado isso. Que da hora, velho. Isso é bacana que dá pra ver que tu é apaixonado pelo jiu-jitsu, né? Dá pra ver que tu respira o jiu-jitsu, não é à toa, que hoje eu acho que só tem essa profissão jiu-jitsu, né? Já trabalhei em outra coisa durante o tempo, tipo assim, quando começou o jiu-jitsu ou quando começou a dar aula de jiu-jitsu, tu trabalhava outro emprego ou tu já largou tudo, foi só pro jiu-jitsu? Não, então, eu comecei a trabalhar com jiu-jitsu, digamos que agora em 3 anos. 3 anos pra cá. Mas eu já treino jiu-jitsu, eu já sou praticante de jiu-jitsu há 9, quase 10 anos. Entendi. Assíduos aí, ininterruptos. Sim. E qual é a filosofia, né? Cada esporte tem essa filosofia. O jiu-jitsu veio da onde, na verdade? Tipo, Japão, Coreia... Então, hoje a gente tem na escola uma coisa que me conquistou muito na JA, que é um exame de faixa. Quando tu vai trocar de faixa, tu passa por um exame de faixa. Nesse exame, tu passa por 2 provas. Uma prova teórica e uma prova prática. Nessa prova teórica, tu tem que saber essa origem. Tu vê, né? De onde veio o jiu-jitsu, né? E qual é a forma que ele nasceu. Como assim? Para que ele nasceu? Para que fundamento? Sim. Para defesa pessoal. Sim. Entendeu? Ele é um jiu-jitsu, ele é uma arte de defesa, né? Que é sim, a gente sabe tudo que acompanha, né? Sim. Dentre quedas, né? Golpes traumáticos ali, mas o jiu-jitsu ele nasceu na Índia. Nasceu na Índia? Nasceu na Índia, pelos monges. Capaz, cara. E Japão e Brasil. Essa é a ordem que tem na provinha ali, né? Mas Sim. tem um estudo ali que tu recebe todo o material para tu estudar. Só essa da Índia, não sabia. Pergunta na prova essa questãozinha aí. Veio da Índia, cara. Índia. E eles utilizavam o jiu-jitsu pra quê, assim, naquela época? Então, tipo, dentro dessa história do jiu-jitsu? Era bem para isso, né? Digamos, uma das histórias que conta é o quê? Que os monges eles eram frequentemente saqueados em caravanas ali. E eram caras pacíficos. Mas pegava as coisas dele e ia embora, roubavam e eles ficavam te olhando. Sim. E aí eles começaram, através dos movimentos dos animais, a criar um estilo de luta. Sim. Que era defensivo, né? Sim. Então... Mas dentro do ramo militar, tipo assim, era samurai, coisa nada, não? Não, ela começou a ficar militarizada com a chegada no Japão. E aí lá que já tinha os senhores das espadas, né? Que eram samurais, viram aquilo ali
e deram mais marcialidade à arte, né? E pra galera que pensa assim, o jiu-jitsu que a gente vê, né? Tipo, a gente vê aí nas lutas e o campeonato de jiu-jitsu, ele é só chão, tem queda, como é que funciona? Tem outro tipo de golpe, sei lá, o que? Não, o jiu-jitsu ele é composto por 5 pilares. O primeiro pilar do jiu-jitsu é o golpe traumático, né? A trocação, soco, cotovelada. Capaz, tem soco também. Cabeçada, joelhada, pisão de frente. Que a gente só vê, na verdade, a gente só vê, mas... No jiu-jitsu competitivo, sim, né? É só a luta agarrada. Não é nem a luta de chão, né? É a luta agarrada. A luta se desenvolve através mas quando vai no chão, ela se desenvolve mais, né? Sim. Mas vamos supor um armlock, a gente faz ele de qualquer lugar. Vai fazer ele em pé, no chão. Tu vê só, cara. E o segundo pilar do jiu-jitsu é a parte de quedas, que é a especialidade do judô. O terceiro pilar do jiu-jitsu é a especialidade dele em si, que é a luta agarrada, né? Sim. E o quarto pilar é a defesa pessoal, que engloba todos os outros 3, além de uma boa alimentação. A defesa pessoal, ela visa prolongar a vida, né? Então, prolongar a vida, o praticante de jiu-jitsu, eu não quero passar naquela esquina e provar que eu sei jiu-jitsu e enfrentar os 3 magrão ameaçador que estão ali. Não, pô, eu vejo que tem 3 magrão ameaçador, eu dobro a quadra antes, sigo o meu caminho. Eu não quero passar ali. Eu viro mais categórico nas minhas decisões. Então, o quinto e último pilar do jiu-jitsu é o mais importante, né? Essa semana agora, no início do mês, a gente começou a fazer um trabalho novo que já tinha um tempo atrás, mas agora está fixo toda sexta-feira, das 7 às 8, que é com a brigada, né? E lá nesse trabalho eu comentei com eles também sobre esse pilar, o mais importante do jiu-jitsu, que é a filosofia, né? Então a gente a filosofia do jiu-jitsu é voltada toda para o trabalho deles. Né? O que eu quero dizer com isso? Toda situação que a gente treinar, a gente vai ter uma filosofia, né? Um contexto para falar sobre aquilo ali. Né? A mesma coisa para crianças que vão lá hoje. Tem crianças ali a partir de 3 aninhos de idade já estão treinando. Cara. Aí 7, 13 a 16. A filosofia do jiu-jitsu faz com que a abordagem do jiu-jitsu para eles não seja uma arma, mas sim uma ferramenta de desenvolvimento para essa criança. E assim para o militar, e assim para onde eu conseguir desenvolver e aplicar a filosofia do jiu-jitsu. Ele pode ser voltado para várias áreas, né? Que da hora, velho. E essa questão também, agora que tu falou, né, de competição, né? Quando começou o jiu-jitsu, tu já pensou que tu já ia entrar e competir? Tu competiu muito já, né, mano? Sim, bastante. E tipo, qual foi a primeira competição assim que tu foi ali? A primeira competição que eu fui foi em Porto Alegre. Tava em que faixa? Branca? Na branca. Eu ia completar acho que 3 meses. Pelas barbas. E fui treinar em Rio Grande, na academia do professor Tuté. E lá um dos alunos dele disse pra mim assim, ó, vamos competir? E eu, vamos. Eu nem sabia o que ele tava falando. Eu, não, vamos. Ele, não, tu te inscreve assim, sim, tal. Tá. Me inscrevi no campeonato, fui. O cara nem foi, o que me convidou. Caraca, eu acabei indo sozinho. Sozinho não, né? Foi eu, a Bianca e a minha mãe. Aí a gente foi. Porto Alegre. E chegando lá, o professor Tuté já tava lá. Aí a gente se encontrou, ele lá e tudo mais. E lutei. Cara, ele deve ter me dito tudo que podia, que não podia fazer, mas na época, cara, eu deletei de tudo, eu não lembro de nada. E eu aprendi muito. Até hoje eu aprendo muito em competição, né? Mas eu lembro que eu cometi algumas punições ali que não podia fazer durante a luta. Mas foi muito, muito irado, assim, esse início vou competir. Não, eu comecei a treinar jiu-jitsu, jiu-jitsu me conquistou e tudo que ele me ofereceu, até hoje, inclusive, participar de um podcast, eu agarro e aproveito a experiência. Foi assim a competição também. Que maneiro, velho. E que tu falou ali também agora em questão de crianças, né? Tem muita criança também que pratica jiu-jitsu, tu acha importante isso aí também? No início, né? Porque é mais lúdico, como é que funciona? O que tu acha que vai ajudar, né? Tem. Inclusive, quando a gente começou a escola ali na Viva Esporte, eu sempre disse pro Wagner, o nosso grande público vai ser as crianças, cara. A gente vai trabalhar com criança e a gente vai mudar a cultura de São Lourenço. Vai mudar a cultura de São Lourenço em questão de jiu-jitsu, porque, cara, ninguém conhece jiu-jitsu. Eu conheci jiu-jitsu muito tarde e o jiu-jitsu mudou, olhando para mim e para vários outros caras que têm a mudança muito mais gigantesca do que a minha, para melhor, 100%. Sim. Entende? Então, que nem o meu professor fala da capoeira, né, cara? Vai colocar alguma criança para praticar algum esporte, coloca primeiro na capoeira, para ele ter um desenvolvimento, né, um conhecimento ali, como que se chama, consciência corporal maior. Sim. E depois o jiu-jitsu para ter a marcialidade.
Tu vê só, cara. Então, primeiro capoeira é uma coisa que, se eu tiver um filho um dia, eu quero seguir esse cronograma que ele falou, que eu achei muito interessante, porque a primeira coisa que eu percebo quando as crianças chegam hoje na aula, é que elas não sabem andar. Elas não sabem andar de lado, elas não sabem intercalar braço e perna. Claro que é um movimento novo, às vezes até para um adulto, né? Mas tu vê que a criança tem muita dificuldade de fazer. E o adulto pior ainda. Porque teve tudo atrasado, né? Então, na questão, tanto para consciência corporal, tanto para marcialidade, né? Cara, é fundamental para criança o jiu-jitsu. Que da hora, velho, que da hora. Que bacana ver, né, cara, que tem muita criança, que os pais se preocupam com isso, né? Tu dá aula só na Viva Sport ou tem outro lugar que tu dá aula também? Só na Viva Sport. Só na Viva Sport. Tem uma JA Jiu-Jitsu lá dentro. Que massa, velho. Chega uma certa linha, JA. Daqui pra cá, Viva Sport. Que maneiro. E claro que é tudo o templo da Viva Sport. Sim. Né? E como acho que todo esporte tem dificuldades, né? Eu acho que quando tu começou, quais foram as dificuldades assim, que tu encontrou muito, velho? Muito no teu caso, assim. Como o primeiro fator, né? Como praticante de jiu-jitsu, quais foram as principais dificuldades que tu encontrou, assim, né? Já teve vontade de desistir, por exemplo? Eu lembro de desistir, claro, várias vezes. Eu lembro que quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, cara, e com a galera aqui, eram treinos, né? A gente se falava e ia treinar e era aquilo. Mas eu fiquei curioso, tipo assim, onde é que a gente acha um professor de jiu-jitsu? Né? Aí foi então que eu descobri escolas de jiu-jitsu. E aí eu me interessei mais ainda. Você, cara, uma escola de jiu-jitsu, né? Literalmente ensinam jiu-jitsu lá. Então eu achei muito legal, não esse termo. Né? Não uma academia de jiu-jitsu, mas uma escola de jiu-jitsu, né? Que aborda desde a criancinha até o adulto, né? Então, quando eu comecei a descobrir e achar esses lugares fora daqui de São Lourenço, eu comecei a gastar demais. Eu gastava muito. Eu trabalhava, né? Antes tu até falou, esqueci de responder, nem lembro que rumo a gente tomou. Sim. Mas sim, eu trabalhava antes de dar aula de jiu-jitsu, né? Eu trabalhei 7 anos. Agora eu já conto como que foi esse trabalho. Mas concluindo, eu gastava muito, cara. Muito, saindo de São Lourenço, viajando para poder treinar e voltar para casa, e no outro dia trabalhar normalmente. E esse foi um fator que, quase... não tá legal, sabe? Eu acho que eu não ia deixar de treinar o jiu-jitsu em si. Mas se eu não tivesse feito esse esforço a mais, com certeza eu não teria rumado para onde eu rumei, né? Porque o fator financeiro foi um fator muito grave. E que várias vezes eu tinha que construir a minha casa, várias vezes eu tinha que consertar a minha moto, várias vezes eu tinha que consertar o meu carro. Nesses períodos eu fui trocando, né? Eu tinha primeiro uma motinho, depois eu tinha um carrinho. Sim. Então, eu olhava ali a ida para um campeonato, R$700, R$500. Eu pensava, caramba, velho. Tu competiu para fora também, né? Sempre. Então, só o fato de ir treinar era um fator de um gasto muito grande para mim. Trabalhava no que antes? Agora? Trabalhei 7 anos no frigorífico coqueiro antes de treinar, de começar a dar aula, né? Aí tu imagina, né? Tipo, treinar, que tu, não sei se pra ti, né? Na época, com certeza é até hoje, né? Tipo, era um lugar onde tu era apaixonado pra fazer tudo isso daí, né? E trabalhar num frigorífico que deve ser sugado, né? Eu falo com a galera ali que trabalha, né? É um dos maiores frigoríficos aí hoje do Brasil, a gente pode dizer também, né? Mas é sugado pra caramba tu ter essa... conseguir contornar todos esses fatores, né? Trabalhar e como é que tu te via? Como é que tu conseguia, na verdade, né? Cara, era um querer gigante. Quando a gente quer, não tem, né? Eu tinha muita vontade de treinar jiu-jitsu. Muita vontade de treinar jiu-jitsu. E gostava muito de trabalhar no frigorífico também. Sim. Era muito bom. Os encarregados lá, o patrão, o dono. Cara, tudo muito 100% correto. Sim. Sabe? E os horários que eu trabalhava eram de entrega. Ou seja, quando todo mundo tá dormindo, a gente tá indo entregar, né? Para chegar lá e pegar o cara acordado no início da manhã e o dia começar. Só que antes do dia começar, eu tinha que estar viajando nesse meio tempo. Então a gente viajava muito cedo, voltava às vezes um pouquinho tarde, né? Treinava não era moída. sempre. Aí eu conseguia chegar em casa, dar uma descansada, acordar, viajava, treinava. Capaz, cara. Esse aí eu fiz durante um bom tempo, ainda faço, né? Só que agora eu não trabalho mais lá, mas eu fazia
primeiro para Rio Grande, para treinar no professor Tuté. E depois eu fiz isso para treinar em Camaquã. Camaquã, velho? Com o professor André Cavalcante. E aí sim, depois eu conheci o Índio, e aí ficou um pouquinho mais perto, né? Sim, eu ia para Pelotas ainda, sempre também. A vantagem de ir em Pelotas, do treino em Pelotas, era que coincidentemente sempre tinha alguma coisa para tipo, consertar um caminhão. Aí o caminhão ficava no conserto de tal hora até tal hora, e de tal hora até tal hora eu tava sempre com meus kimonos ali pro Índio treinar. Que doideira. Mas é isso, cara, querer. Eu sempre quis muito treinar e por isso que eu nunca parei. E a questão de campeonato pra teve fora, 1000. Campeonatos pra fora, assim, tu já foi muito campeonato pra fora, né? Como que é essa experiência, assim, né? Esse teu primeiro campeonato pra fora foi qual? Pois é. Fora, eu digo fora do estado, fora né? do estado foi um campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. Que foi em São Paulo. Se não me engano, foi o meu primeiro campeonato pra fora, foi. E, na verdade, acho que é os únicos que eu fui pra fora. Não teve outros. Fora eu fui para seminários, alguma coisa assim. Sim. Mas para campeonato mesmo, acho que sempre foi em São Paulo. Campeonato brasileiro, mundial. Mundial já foi também. Ali. Que maneiro, tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo, Barueri. E encontra muita dificuldade também nessa função, né, de ir, que nem tu falou, né? Quais são as dificuldades que tu encontra nesses campeonatos para fora, né? Porque Porto Alegre, que nem tu falou, Porto Alegre, pô, querendo ou não, é difícil. Acho que para todo mundo que compete é difícil, né? Sim. Mas o viajar para fora, né? Tu falou de questão financeira, mas tipo, tem mais dificuldades, a não ser só financeira? Sim. Então, para mim, cara, de verdade, a grande dificuldade, a maior que eu tive, sempre foi o financeiro. Sempre cara. foi. Porque o financeiro, ele não me deixava raciocinar muito bem. Sabe? Não me deixava raciocinar muito bem. Porque a questão de perder peso, foco para treinar... cara, eu gravei muito... Uma coisa que o Índio me disse uma vez, né? Tipo assim, se tu tiver um grupo bom de caras treinando contigo, não interessa se tu treina numa garagem. Se todo mundo ali for esforçado e der um treino, separar, né? Claro, colocar uma dinâmica boa pra essa galera. Tal dia drill, outro dia drill, vamos supor que uns movimentos ali combinados, onde ninguém vai contra-atacar, né? Vai ser fluido a técnica, é uma repetição de movimento, né? E aí, tantos minutos a gente rola, que é a nossa luta, né? Então, tendo alguns caras para tu fazer um treino organizado e um treino duro, cara, tu treina numa garagem, tu pode ser campeão mundial. Só que, o que acontece? Hoje em dia a gente sabe que são super atletas, né? Todo mundo é muito treinado na parte do jiu-jitsu e na parte física. Né? O cara faz musculação, o cara tem uma equipe por trás. E isso, cara, além de aumentar o senso de merecimento de, eu mereço. Sim. Eu treino pra caramba, eu treino jiu-jitsu, eu puxo um ferro, eu mereço, eu vou ganhar. Então, além disso, desse senso de merecimento, cara, aumenta muito mais a probabilidade de tu realmente ganhe, né? Porque tu te esforça muito mais do que o outro. Mas eu tenho esse pensamento comigo. Eu não sou um cara profissional no rumo da competição. Eu guinei minha vida para outro lado, né? Depois de um certo tempo. Até mesmo comparando isso daí, do financeiro. Quando eu comecei a dar aula, o dinheiro começou a aparecer. Antes de eu começar a dar aula, eu já competia, tinha anos, e eu nunca tinha ganho com jiu-jitsu. Entendeu? O máximo de ganho que eu tive foi ganhar um kimono, sendo campeão de tal lugar, ganhar a inscrição para o campeonato e as passagens para o campeonato brasileiro. Primeira vez que eu fui competir o brasileiro foi porque eu fui campeão de uma etapa aqui, e essa etapa tinha... Com ranking? Não um ranking. Foi uma etapa específica em si. Tu vê? Eu nunca fiquei top ranking aqui no Sul. Eu sempre fiquei segundo, terceiro. Nunca fiquei em primeiro. Tem que pegar esse cara, mano. E aí, cara, eu ganhei uma dessas etapas e eu ganhei a viagem pro brasileiro com a inscrição e as viagens pagas, né? Ida e volta de avião. Mas se tem algo que sempre me dificultou muito foi a questão do financeiro. Agora a questão de, tipo assim, perder peso, eu tenho que correr para baixar tanto. Eu nunca precisei fazer isso. Entendi. Porque o jiu-jitsu me conquistou, inclusive, dessa forma. Sim. A competição mais renomada pra gente que tem é o absoluto. O que seria o absoluto em si? Quando tu vai competir no jiu-jitsu, existem sempre duas competições. A primeira é a tua categoria, onde lá vai ter o teu mesmo peso, a tua mesma idade e a tua mesma faixa. Sim. Feito essa competição, ela se encerra, tá? Aí tu pode te inscrever no absoluto. O que seria o absoluto? O absoluto é onde todo mundo tem o teu mesmo peso, a tua mesma faixa, a tua mesma idade, porém não o mesmo peso. Mas tem que ter a mesma idade. Mesma idade.
Faixa etária, tu diz faixa etária, faixa etária, não é exatamente a mesma idade. Isso. É isso aí. Então a mesma faixa etária de idade, a mesma faixa, mas não o mesmo peso. Se eu tiver 70, 80, 90, eu vou lutar com o cara 130, a gente vai lutar. Então, eu sempre não dei muita bola quando eu fosse me inscrever. Tipo assim, hoje eu me encontro com 83, eu reduzi bastante meu peso. 83, 84 quilos. Eu já cheguei a esse meio tempo 86, 87. E quando eu fiquei, curiosamente, quase uns 7 anos, o tempo que eu estava no frigorífico, eu fiquei 7 anos consecutivos com o mesmo peso, 82,300. 82,300, nunca passava disso, cara. E essa era a minha categoria. O limite dela, máximo, era 82,300. E eu batia com muita facilidade, entendeu? Porque eu nunca fiquei, tipo assim, o que um cara normal, um cara competidor, no meu caso, faria no jiu-jitsu, um cara profissional? Ele perderia peso. Se o peso dele é 82,300, ele perde peso para ele lutar mais forte na categoria de baixo. Eu nunca fiz isso. Eu sempre, até porque eu não tinha esse tempo. E eu também não tenho essa paciência de eu ficar regrando muito a minha alimentação. Sim. De eu ficar tendo que perder peso para me encaixar em uma categoria e poder lutar. Não, eu luto no peso que eu tô. Inclusive pro último brasileiro que eu fui, eu lutei na meio pesado, estando com 82, 83, 84 quilos. Meio pesado, o cara já tá quase com 90. Pode ter certeza que esse cara normalmente tem 90 e poucos e ele desce para 80 e poucos. Entende? E tu sempre ia uma categoria acima, praticamente, pode dizer? Sempre uma categoria acima, ou no que normal. Tava. E, no cara, nunca senti muita diferença. Que da hora. E já pegou o cara pesado, tipo assim, pesadão? Claro, sempre. Tem um cara que a gente fazia, eu acho que em 2018, ali o ano inteiro, praticamente a gente se enfrentou todas as finais de absoluto, que era o Carlos Fritzen. Hoje em dia eu não vejo mais ele, mas acho que ele está treinando. Há pouco tempo até vi um vídeo dele. Sim. Um vídeo lá de brincadeira com o professor dele. Mas fiquei muito feliz de ver ele, que ele ainda está treinando, né? E a gente sempre se enfrentava, cara. E, cara, ele era gigante. Sei lá quantos quilos ele tinha, mas ele era muito mais alto do que eu e muito mais forte do que eu. Muito mais forte mesmo. E a gente sempre se enfrentava, a gente fazia umas guerras, cara. Ele ainda dizia, ele dizia pra mim, cara, como tu é forte, cara. Como tu te sai bem, pô. Tu é o cara que me dá mais dificuldade. Eu lembro que ele dizia muito isso pra mim. E sempre me desejava muita sorte, cara. Ele sempre dizia, sim, eu lembro que ele ia morar nos Estados Unidos, ele acabou não indo porque ele ficou pai. Foi pai de uma criança e acabou ficando no Brasil. Mas, cara, a gente sempre fechava a categoria do absoluto. A gente ia lutar o absoluto, era sempre nossa. Eu numa ponta e ele na outra. Cagava, aí eu com 82,300 e ele com 100 e tantos quilos. Era o lutão. Que da hora, velho. E nessa questão de dificuldade financeira que tu falou, tinha algum apoio, alguma ajuda, tipo fora, de alguma empresa? Não, então, agora eu falei do frigorífico, né? Cara, o meu primeiro apoiador foi o frigorífico Coqueiro. Deixa eu ver só. Meu primeiro apoiador, eu lembro direitinho, né? Tem um negrinho, é o cara que é o encarregado lá, né? Aí um dia ele falou pra mim assim, alemão, cara, quanto que tá em média pra tu fazer uma competição hoje, cara? Qual é o valor, assim? Eu disse, como assim, negrinho? Valor total? Ele, não, valor total. Cara, eu lembro que eu menti pra ele, eu falei 300 pila. Pra ele me ajudar com 150, com, sei lá, 100 pila, o que fosse, entendeu? E ele me deu 300 reais, cara. Sabe? Então, tipo assim, eles sempre me davam, o frigorífico em si, né? Através dele ali, ele que ajustou tudo. Ele sempre me deu um bom valor mensalmente para eu ir competir. Então, várias competições eu só consegui ir e manter por causa que eu trabalhava no frigorífico, entendeu? E eu sempre gostei muito de trabalhar lá, muito mesmo. Pelas pessoas que tinham lá, sim, pelo encarregado e pelo trabalho em si. Eu gostava, eu dirigia caminhão, né? No início não, mas depois eu dirigia caminhão e desenvolvi um gosto para aquilo ali. É isso que eu digo. O frigorífico me ofereceu algumas coisas também, assim como o jiu-jitsu, e tudo eu abraçava. Entende? Tudo que tu me ofereceu, se eu ver que, não faz mal para ninguém, não tô me machucando, não tô me prejudicando, não tô prejudicando alguém, machucando alguém, cara, eu vou desenvolver isso aqui, vou tentar me tornar bom nisso daqui. Maneiro. E eu comecei a gostar também de dirigir caminhão e essas coisas. Até teve um episódio muito massa, cara, que aconteceu antes de eu sair do frigorífico, uns 6 anos e pouco ali já. Eu lembro que eu tinha dito, uns 2 anos e meio antes, eu disse, negrinho, eu tô querendo sair do frigorífico. Daqui uns 2 anos, mais ou menos, eu vou sair do frigorífico e tal.
E eu lembro que quando eu estava quase perto de sair, um dia eu tinha feito o Instagram, né? Eu não tinha Instagram. Eu fiz o Instagram por causa do Indy, né? O Indy disse, Alemão, tem que fazer um Instagram para ti. A gente faz uma foto, tu pede patrocinador e tudo mais. Aí, enfim. Aí eu lembro que, pô, tu tem que engajar teu Instagram, cara. Tem que fazer um story, outra coisa e tal. E teve um storyzinho que eu fiz, não sei se o Negrinho vê isso aí, vai lembrar dessa, que eu tava dirigindo, era cedo pra caramba. E, cara, às vezes tu pega uma reta na faixa, caminhão é estável pra caramba, tu escora a perna no volante. E deixa crítico. E vai ali de boa, tranquilo. E eu filmei com um cafezinho na mão. E, tipo assim, eu tirei uma foto, não lembro do café e do sol. Acho que eu filmei. Aí passou pelo velocímetro, o café e o sol na janela, bonitão assim, de manhãzão, gramão verde, o sol no fundo. E aí eu cheguei... daquela entrega, acho que até foi uns 2 dias depois, ele me chamou lá e disse, Alemão, eu tenho que falar contigo, cara, vai lá pra gente conversar. E eu sempre gostei muito de conversar com ele. Muito, muito, muito. Porque ele me puxava a orelha, mas era coisa de amigo mesmo, entendeu? De pai pra filho ali, digamos, entendeu? Puxão de orelha, te falo mesmo, tu tá errado e pra tu aprender, pô. E eu, graças a Deus, sempre enxerguei isso, né? Nunca vi com maus olhos. E nesse dia ele disse assim, Alemão, tu tá pensando em sair do frigorífico, cara. Como é que tu vai pegar? Tu vai fazer um story, tá? Tu tá 100 por hora na faixa, com teu café na mão. Alemão, todo caminhoneiro faz isso. Tu vai dizer pra mim assim, ó, mas Negrinho, todo mundo faz. Claro que eu não disse pra ele, né? Mas ele disse pra mim, ó, tu vai dizer pra mim, mas cara, todo mundo faz, aqui é normal. E eu sei, todo caminhoneiro toma café da direção. Os caras até comem atrás da direção. Fazem tudo atrás da direção. Mas tu não pode postar isso, cara. E eu fiquei quieto, né? Ele, pô, daqui a pouco tu vai sair daqui, alguém vai querer te chamar em outro lugar e isso aqui te queimou, entendeu? E eu, Negrinho, tem razão, cara. Mas foi pra engajar ali e tal. Mas foi vacilão, né? E eu, sempre agradeço ele, porque ele sempre foi um cara muito sincero comigo, cara. Ele me puxava as orelhas ali e eu sempre lembro até hoje dos conselhos e ideias, filosofias do Negrinho, né? Muito meu parceiro. E é isso aí, povo. Tem muita história para falar e hoje nós estamos aí com um professor, com um atleta, né? E aí também o empresário Felipe Castro. Grande amigão, galera. E esse podcast aí só seria possível graças ao patrocinador. Eu vou falar um deles aí, que é a Academia Viva Esporte. O lugar que você se sente bem, meu amigo Wagner, galera. A Wagner, inclusive, a Academia Viva Esporte está fazendo aí, completou 10 anos de Academia Viva Esporte, né? E logo logo aí vai ter um grande evento na Academia Viva Esporte aí, que inclusive a Bora Filhos Suplementos vai estar lá e nós vamos arrebentar tudo. Já falei pro Wagner, vamos fechar toda aquela rua lá e o bicho vai pegar. E é isso, povo. Nós estamos aí com o professor, atleta, Gilmântico, Alemonstro, Felipe Castro, cara. É isso, estou muito feliz, galera. E o Felipe, quando eu falo que é professor, né? Quando que começou aí a ideia, ou se alguém te motivou a dar aula, né? Em que faixa que tu começou, por que tu começou, se dava aula ainda, tu falou que estava no frigorífico coqueiro, se tu dava aula e ainda trabalhava no frigorífico, como é que era? Então, quando eu comecei a treinar, como eu disse, eu tinha que sempre sair da cidade para treinar, né? Então, para eu poder treinar aqui, quando eu voltava, claro que eu ia... Vamos supor, no máximo eu saía da cidade 4 vezes por semana. E isso em um período financeiramente bom, falando. Sim. Né? Se financeiramente eu estivesse ruim, eu ia no máximo uma. Mas eu sempre gastei o que eu não tinha para eu ir treinar. Sim. Então, sempre que eu voltava, eu tinha que ter alguém para treinar, né? Então, cara, eu sempre fiquei fazendo o que o bom jiu-jiteiro faz, que é passar o jiu-jitsu para frente, né? E aí uma coisa que eu aprendi, sempre que eu contar uma história, eu tenho que contar a história verdadeira, sim, senão ela vira mentira, né? Sim. Então, eu sempre gravei muito cada detalhe para cuidar, para passar com exatidão com quem eu fosse treinar, porque eu estava sempre catando alguém para treinar comigo, estava sempre convidando alguém para treinar comigo, para eu poder praticar também. Então eu sempre me vi nesse lado, o lado de eu estar mostrando as coisas, o lado de eu estar falando, o lado de eu... E o jiu-jitsu me desenvolveu esse lado também, de eu ter que falar, de eu ter que mostrar. E nesse meio tempo, eu tive um insight de querer primeiro trazer pessoas para cá para dar aula, para eu não precisar mais sair da cidade. Então eu tentei trazer o índio para cá, o índio veio um tempo, só que
os lugares não ajudavam muito. Sim. Né? Os lugares eram meio precários. E, cara, até que um grande dia eu fui pedir um patrocínio ali na Viva Sport. Viva Sport. E o Wagner, de primeiro o Wagner me ligou e disse, a gente não tá dando um patrocínio assim, tal. Mas depois ele me ligou, conseguiu meu número, não sei com quem. Ô Felipe, eu resolvi te ajudar, vou te ajudar. Eu já tinha ouvido falar de ti, cara, eu falei aqui na correria, mas vem aí que vamos resolver esse teu joelho aí. Eu lembro que eu tava mal dos joelhos, o joelho esquerdo. E aí comecei lá a frequentar ali, e aí tem o Ricardinho, Ricardinho que agora parou de treinar, mas o Ricardinho, cara, ele sempre dizia assim, Alemão, tu vai ver, o alemão vai te chamar pra dar aula aí. O alemão vai te chamar pra dar aula pra nós aí, não sei o que, tu vai dar aula pra nós aí em cima aí, não sei o que. E foi assim, cara. Um dia o Wagner chegou em mim e disse, cara, não tá afim de vir dar aula aí? Eu disse assim, cara, eu posso trazer meu professor pra vir dar aula aqui, porque eu sou faixa branca, eu não posso dar aula ainda. E aí ele, e o que tu... Não, eu queria que tu viesse dar aula aí. O que falta pra tu vir dar aula aí? Eu disse, cara, eu não dou aulas ainda. Os guris falam que eu dou aula, mas eu não dou aula. A gente se combina e vai treinar em um lugar. E lá nesse lugar a gente faz um treino, eu não dou aula. E aí, foi que foi. Eu falei pra ele que a gente tem a faixa azul. E aí, cara, comecei a falar com o índio, vem pra cá, tal. Aí o índio também falou, alemão, a minha vontade é que tu fique dando aula aí. Então a coisa bateu. Bateu, cara. Bateu de frente. Então eu pensei, então agora é a hora, vamos começar. Aí eu falei, vamos conseguir um tatame. Aí conseguimos o tatame. Aí começou ali. E teve uma preparação durante esse tempo? Tipo assim, ou tu já pegou... Sim, eu fiz um estágio com o índio antes de começar realmente a dar aula. Eu já ajudei ele de vários outros momentos. Aqui quando ele vinha, né? Em Pelotas também tive a oportunidade de ajudar ele várias vezes antes desse estágio. E eu fiz um estágio com ele de um mês inteiro. Foi quando eu saí de férias do frigorífico. Eu fui morar na casa do Fuga, cara. Em Pelotas ele me cedeu um espaço ali. Tinha uma... Cara, cozinha e quarto em cima, tudo junto ali. Um flatzinho? E aí eu passei lá um mês inteiro estudando, treinando e aprendendo com o índio, né? Para eu voltar e começar aqui, enfim, a filial, né? Da JA. E aí, cara, nesse meio tempo eu trabalhava e aí tinha as aulas ali segunda, terça e quinta. Só 8h30 da noite. Por que só 8h30 da noite? Porque o resto do dia o Felipe tava trabalhando, né? E eu ainda assim, cara, vinha correndo para poder chegar às vezes. Às vezes era bem tranquilo, eu pegava, 3 da madrugada, terminava a entrega meio-dia. Uma coisa leve, digamos assim, né? Almoçava no frigorífico, ia para casa, dormia, acordava, ia, dava aula, voltava, uma maravilha. Mas tinha vezes, cara, que eu chegava da entrega 7. Aí eu ia na casa do Gucci. Gucci, posso descer direto aí? Às vezes eu tinha a sorte do Gucci estar na entrega comigo. E várias outras casas que eu não posso nem esquecer aqui, que eu já fui tomar banho na casa de todo mundo para poder ter tempo otimizado para chegar a tempo da aula. Pelas barbas. Então eu sempre estava indo na casa de alguém tomar banho, porque era pertinho da academia. E depois várias vezes na academia também. Né? Tinha um chuveirinho lá, eu chegava direto na academia, tomava um banho e subia para dar aula. Então eu remei com isso. Cara, eu acho que uns 2 anos eu fiz isso direto. Que doideira. E aí, conforme esse tempo que eu fiquei dando esse único horário, 8h30, segunda, terça e quinta, a minha carga horária no frigorífico foi dando uma diminuída e eu aumentei a carga horária nas aulas. Né? Porque eu conseguia dar uma otimizada na entrega e voltar mais rápido. Aí eu voltava mais rápido e conseguia ter mais aulas, digamos assim, né? E aí, cara, só foi. Aí agora que eu saí de lá vai fazer tem uns 2 anos já que eu saí de lá, vai fazer 2. Não fez ainda. Imagina. Que eu tô só ali dando aula. Mas dando aula faz 3 já, né? Que a academia tá ali já tem uns 3. 3 anos, né? Que da hora. Já fez 3 em maio. E quando a gente fala em questão, né, jiu-jitsu competitivo, o que se diz no jiu-jitsu competitivo, né? Então, tu tá querendo me dizer que só quem vai competir vai praticar jiu-jitsu? Não tem nada a ver, né? Tipo, não. Como é que tu separa, tu equilibra isso assim, né? Pessoas que querem começar o jiu-jitsu para algum motivo e as pessoas que querem realmente para competir, porque tem o objetivo de competir, tu tem essa separação, esse equilíbrio, né? Como é que funciona? O que acontece, né? A dinâmica do treino ali, ela tanto atende o cara que faz o jiu-jitsu convencional, Sim. Né? O que seria o jiu-jitsu convencional? Cara, é o meu hobby. Sim. Então ele pode tanto treinar de forma que ele se esforce muito ou que ele não se esforce muito. Sim. Né? Mas ainda assim a gente tem o que ali?
a separação pelos treinos. Tem o treino básico e tem o treino avançado, né? Então, se tu chegar num treino avançado, tu vai ver que a dinâmica do treino é mais hypada, é maior, né? O teu desempenho vai ter que aumentar. Né? Mas mesmo em um treino básico, tu indo ali, tem várias situações durante o treino que o cara do lado ele consegue fazer bem devagar. E eu, se eu tô querendo me puxar mais, eu consigo me puxar mais. E ainda assim, estamos fazendo o mesmo treino, só que eu tô me esforçando mais do que ele. E nessa questão de, tipo assim, dar uma atenção maior, o cara que eu vejo hoje ali, a criança que é mais competitiva, eu sempre dou um jeito desse cara estar mais perto da academia. Sim. Eu sempre dou um jeito de chamar, cara, tu não quer me ajudar lá? Que nem hoje a gente tem o William, né? O William tá ali, cara, praticamente quase desde que iniciou. O William? O William tá com que idade? O William tá com 17. Ele começou ali, cara, seus 15, 14. Tu vê só. Que maneiro, né? Já teve outra oportunidade que talvez tu não tinha, né? Claro, totalmente. Tipo... Então, o que eu faço? Hoje o William me ajuda a dar aula ali no Estrela do Mar. Né? Então eu puxo esse cara para perto, eu puxo ele no treino. Né? Ele vai também, ele me ajuda muito na aula hoje ainda a gente teve, que é a aula do Team, né? Que é a aula da galerinha de 13 a 16 anos. O William tem 17, mas ele vai lá. Que maneiro. Ele vai lá, ele me ajuda a dar aula. E eu já faço essa galera dar um treino mais forte para ele. Tem dias que eu deixo ele ali e todo mundo luta com ele. Que da hora. Ou seja, um luta, descansa. Vem outro novo, luta com ele. Descansa, outro novo, luta com ele. Então, eu consigo dar uma atenção maior para esses caras, chamando eles mais para perto, para ficar mais perto da academia. E assim tem vários, né? Tem a Sofia agora que... Esses dias ela chegou em mim e disse assim, professor, eu posso te ajudar na aula dos pequenos mais cedo? A aula dela é 6h30. Ela chega lá na academia às 5h15, porque tem a aula dos pequenos antes dela, às 5h30. Então, 5h15 ela já está lá, ela me ajuda a passar técnica para os pequenos, ensinar os pequenos, entendeu? Então, dessa forma, eu já venho chamando os competidores ali, né? Que da hora. Para perto, para aprender mais. Agora tu falou ali, né, Estrela do Mar, da aula na Estrela do Mar também. Sim. Na escola Estrela do Mar. Sim, ali eu comecei ali através do Romeu até, cara. O Romeu que me mandou e sugeriu para eles lá. E aí a Sinara, né? Isso, a diretora em contato comigo. Que da hora, velho. Ela disse, Felipe, tu não quer vir dar aula aí? Mas inicialmente eu queria ir lá só demonstrar o jiu-jitsu. Sim. Só demonstrar, foi uma demonstração para apresentar para quem não conhece. Como eu disse antes, né? O bom jiu-jiteiro leva o jiu-jitsu para frente e fala em nome dele. Então, eu seguida faço isso, né? Alguns movimentos. Não é nem projeto, não posso falar que é projeto porque eu nunca separei nada. A gente entra em contato com escolas e diz, a gente pode fazer uma demonstração de jiu-jitsu aí? A gente vai, demonstra jiu-jitsu nas escolas, era o que eu queria fazer ali. Sim. Só que aí, superou as expectativas, né? Ela falou, Felipe, quem sabe tu já vem aqui dar aula e tal. Eu fui lá, fiz uma reunião com ela e a gente tá lá. Que da hora. Tem um bom tempinho já também. E agora tu falou, né, jiu-jitsu nas escolas. Tu acha importante, interessante, né, ter essa parte do jiu-jitsu? Vamos falar, levar pro jiu-jitsu. Ter o jiu-jitsu nas escolas, tu acha que vai ajudar bastante as crianças, tanto em casa, alguma coisa, não? Cara, ajuda muito, né? Falando da JA em si, a gente está imprimindo agora, né, o que a matriz já faz há um bom tempo. Nossa matriz é em Caxias. Que é o quê? É o boletim escolar. Então, a criança com uma nota vermelha, ela rende uma conversa com o professor. Né? A gente vai ter uma conversa. Né? Para chamar a atenção dessa criança, ele, né? 2 notas vermelhas, se está em época de graduação e essa criança receberia o grau, ela já não recebe o grau. E eu deixo bem claro o porquê. Porque ela está com 2 notas vermelhas no boletim. Que show. Se está prestes a trocar de faixa ou alguma coisa do tipo, também não gradua, porque está com 2 notas vermelhas no boletim. Então, não é só na parte do desempenho escolar, né? Eu toquei direto nesse ponto falando do estudo em si, né? Para que a gente chama e lembra ele, tu tem que estudar. O mais importante é tu estudar. Mas os valores, cara. Os valores. O meu professor fala muito hoje que tipo assim, o jiu-jitsu é a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal que tem. Porque o cara desenvolve muito, seja lá qual for o praticante. Entendeu? O cara é muito tímido, ele dá uma abrida. Tô vendo. O cara é muito aberto, ele... vou dar uma fechada porque eu tô... Segurar demais. Um pouquinho. Então, cara, os valores ali que são passados lá dentro é fundamental para a criança. Né? A criança pedir licença, bom dia, boa tarde, boa noite, olhar no teu olho, apertar tua mão, né? Isso tudo é muito automático,
Na verdade, nem dá pra dizer que é cobrado ali em cima do tatame, porque ela chega, ela olha, opa, ela quer fazer também, ela já está fazendo. Então, osso, né? Nosso cumprimento. Então, cara, os valores, né, pra criança. Que da hora, velho. Muito. Que da hora. Então é muito importante, pô. E nós estamos aí com o professor Gilmântico. Ale Monstro! E esse podcast, né, esse 6º episódio do podcast só seria possível aí graças a Preparatório Cursos, que é a nossa patrocinadora. 10 no vestibular é com Preparatório Cursos. Se você está com dúvida aí, tem cursinho do Enem, eu tenho que fazer prova do Enem, tenho que fazer prova do PAV, Escola Tiradentes, e todo que é tipo de concurso público, procura aí a Preparatório Cursos, galera. E nós temos muitas perguntas, o papo tá muito bacana aí com o professor. E eu sempre digo, né? Ele já falou da importância do jiu-jitsu, é muito bacana dentro das escolas, né? E em relação, o pessoal às vezes se frustra muito com a questão lesão. Como que tu guia os teus alunos na questão lesão e tu também, né? Porque tu vai ter que ter o jiu-jitsu pro resto da vida, tua profissão, né? Sim. Antes de ser ali, né? Tu recebe para isso, né? Tu recebe para dar aula. Como é que tu te organiza, que tu leva o jiu-jitsu para não te lesionar? Porque o pessoal sempre pensa, não posso fazer jiu-jitsu porque tem isso, tem aquilo, ou vai acontecer isso, né? Como é que tu como professor pode dizer pra galera em relação à lesão? Legal, vou contar uma história engraçada. Eu fui agora em Floripa, né, participar de um seminário do Helson Gracie. E aí teve um momento lá do seminário que ele disse assim, tem que cuidar do colega de treino de vocês, pô. O cara que não sabe treinar e cuidar do colega, ele tem que treinar no mato. Aí todo mundo fala, como assim treinar no mato? Ele disse, cara, tem que dar soco em folha de bananeira, chutar coqueiro, entendeu? Porque se tu não sabe cuidar do teu parceiro de treino, tu não pode treinar jiu-jitsu, cara. Então, ou seja, é fundamental, né? Mas o que a escola em si já faz, né? Um método, né? Prevenindo esse tipo de coisa. Cara, é o treino básico, o intermediário e o avançado. Eles são separados, né? Então, ou seja, se tu chegar num treino avançado, sim, o período de tempo de luta é maior. Então, os alunos, eles lutam mais durante aquela aula do que o básico. O básico, ele tem apenas 5 minutos, né, de luta livre, ali, digamos assim, seja direcionada ou não. Direcionada que eu digo, agora vamos fazer só tal coisa, como se fosse um treinamento de futebol para a galera aqui entender. Vamos só fazer o escanteio, cruza para a área e cabeceia, cruza para a área e cabeceia. Agora tá livre, o campo aberto inteiro, né? Então, seja esse tipo de treino específico ou não, o aluno básico ele só tem 5 minutos de luta, ele não passa disso, né? E o avançado não, o avançado ele já luta muito mais tempo. Entendi. Por isso a separação de turmas, né? Então isso ajuda muito a prevenir a lesão. Que da hora. Porque o cara luta mais porque ele já está há um bom tempo ali, então isso quer dizer que ele tem um cuidado maior com ele e com o colega dele. O do básico não, ele está recém aprendendo a se cuidar, né? Então ele já não consegue muito bem cuidar do outro ainda. E o que tu fala também, às vezes, as pessoas que nem academia, né? Eu tenho que ficar legal primeiro para depois ir para academia. O que tu diz em relação ao condicionamento físico, né? Tipo, a pessoa estando sedentária, ela pode procurar o jiu-jitsu? Ou ela tem que estar bem fisicamente para procurar o jiu-jitsu? O meu professor hoje mandou um vídeo para mim, né? Que era equilíbrio. Equilíbrio, dizia no início do negócio. Sim. Do vídeo ali. E aí o cara falava sobre uma coisa que eu faço muito, só que é por gosto mesmo, né? Tipo assim, cara, eu não gosto muito de beber. Eu já bebi muito durante a minha juventude, né? Então, hoje em dia não me atrai tanto beber. E eu não bebo, raramente eu bebo. Onde eu bebo é na Oktoberfest ali, no máximo. Então, esse cara ele falava sobre tu treinar, tô focado, academia e tal, e tu ir num aniversário e ter lá um bolo pra tu comer, né? Ou ter uma rodadinha de shot ali, a galera beber e tal. Sim. Acho que é isso, né? E tu ficar de fora porque tu tá focado, tu não tá aproveitando. Não vou poder aproveitar isso aí porque agora eu tô focado. E daqui a pouco tu te arrepender disso, porque daqui a pouco teu amigo não tá mais lá, né? Aconteceu uma fatalidade. Sim. E, um momento que era pra tu ter desfrutado com ele, tu preferiu ter focado. Focado. Um único dia, aniversário do cara, tu desceu de comemorar com o cara, aproveitar com o cara. Isso me traz reflexão para outro lado, que é a tua pergunta.
Tipo assim, ó, cara, eu não vou esperar nada. Eu não vou esperar. Se eu quero falar pro Evandro que eu amo o Evandro, eu vou dizer pro Evandro que eu amo o Evandro. Eu não vou esperar eu ter coragem para falar. Eu não vou esperar primeiro eu vou dar uma emagrecida e depois eu vou puxar um ferro. Mas eu tô morto. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Ou, primeiro eu quero ficar mais leve um pouquinho. Tu quer algo que te deixe mais leve do que tu já começar a puxar um ferro? O que tu vai fazer? Eu vou cortar a comida. Corta a comida e puxa um ferro. Faz qualquer coisa conjunto, cara. Não espera, porque a gente sabe que esperar é perder tempo. É verdade. Jiu-jitsu e alimentação. O que tu diz? Então, como eu disse antes ali que o jiu-jitsu me mudou drasticamente a minha vida, a minha alimentação há um tempo atrás, né? Quando eu namorava lá com meus pais, meus irmãos, meu pai e meus irmãos ali, cara, minha comida era um miojo, um bifão empanado, um copão de Coca-Cola, e era essa praticamente durante um bom tempo a minha janta durante anos. Claro, às vezes a gente tinha arroz, feijão, tudo, tinha tudo, não faltava nada, né? Mas por opção minha, eu ir cozinhar, às vezes, rotina era isso aí, entendeu? Uma coisa cheia de óleo, fritura. E, cara, quando eu conheci o jiu-jitsu, mudou muito essa parte. E tu te regra bastante, não? Eu não digo que eu me regro bastante, eu digo que eu fiz uma higienização nos meus hábitos. Cara, eu como muito bem hoje, eu como muito saudável, digamos assim. E por gosto. Né? Que nem eu disse agora. O meu café da manhã, 4 ovos, queijo mexido e pão. Né? Alguma coisa assim. Se não, 4 ovos com tapioca, mexo, largo uma uva passa, queijo, pronto. Alimenta muito bem. Então, tipo assim, antes, né? Vamos ver antes disso. Cara, um pão, margarina, café preto, e tchau. Vai. Tô ótimo, não tinha uma proteína ali, não tinha nada. Então, o jiu-jitsu me levou para vários lados, cara, quando eu comecei a conhecer ele. Tanto pro lado da nutrição, pro lado da saúde, né? Para vários lados, cara. O jiu-jitsu me levou para vários lados, tipo assim, olha aí, isso aqui é interessante. Que maneiro. E me levou a práticas que eu não tinha, né? Como leitura, várias coisas. Então, por isso que eu digo, cara, pra mim, né, é extremamente fundamental eu apresentar isso pra uma criança, né? Agora a gente tem o Lucas ali, que ele parou de treinar um tempinho. Aí o irmão dele ainda treina. Aí ele vai lá e fica sentadinho no banco, mexendo no celular. Aí eu fiquei olhando pra ele, esses dias eu não falei nada. Passou 2, 3 aulas, não falei nada. Na 4ª aula que ele ficou sentadinho, o irmão dele treinando, eu passando a aula pra eles, e ele no celular. Eu falei, Lucas, eu vou ter que te falar, cara. Tem horas que eu tô te olhando e eu não sei o que eu quero te dizer, mas agora eu sei. E ele, o que? Eu disse, cara, que rica troca, hein? E ele, como assim? Eu falei, caramba, cara, tu deixou de vir aqui com a gente, te movimentar agora, pra tu ficar sentado na minha frente com o celular na mão. Tu tá me torturando, velho. Eu não aguento ver tu fazer isso. Tu diz pra tua mãe e pro teu pai que tu quer fazer alguma coisa, cara. Entendeu? Que tu quer fazer alguma coisa. Se tu me disser que não, professor, é nesse horário aqui que eu não tô treinando jiu-jitsu, eu tô no meu celular, aí tá tudo bem. Se tu mais cedo ou depois daqui tu tá fazendo alguma coisa, tá tudo certo. Mas agora, meu parceiro, eu sei que tu treinava e tu parou de treinar e eu tô vendo tu com esse hábito aqui na minha frente, ficando no celular a aula inteira do teu irmão, nem prestigiar o teu irmão tu tá prestigiando, tu tá literalmente só mexendo no celular. Doideira, né, véio? Cara, tu tem que trocar isso. E ele, caiu uma fichinha nele, né? Mas, cara, é muito isso. Trocas de hábito, né? Que show de bola, galera. E nós estamos aqui com o professor Felipe Castro e esse podcast só seria possível a Evolve Suplementos, galera. Evolve Suplementos falando em alimentação, nós estamos aqui com uma proteína 100% concentrada, deixa eu botar pra cá. Proteína 100% concentrada, que é uma linha Clean Label. Quando fala em saúde, quando se leva a uma proteína Clean Label, a gente está querendo dizer que os aditivos são naturais. Um exemplo, você pegar o chocolate, é cacau. Se você pegar um morango, é a fruta morango desidratada, você pega baunilha, essência de baunilha. Linha Clean Label e adoçado naturalmente com stevia. E nós vamos agora, professor, para a pergunta do Instagram. Nós estamos aqui com algumas perguntas e essas perguntas aqui vão concorrer aí a uma camiseta aqui da Body Fitness Suplementos, pô, é isso mesmo. E o professor já deixou bem claro aí, galera, não conhece jiu-jitsu, vai lá, tem como fazer aula introdutória, professor? Fala tu aí. Aula introdutória, só... Quem quer conhecer o jiu-jitsu tem como...
conhecer, tem que pagar? Como é que tem que fazer? Já vai Não, falando enquanto eu procuro. A gente tem aula introdutória, tu pode entrar direto em contato com a Viva, né? Ou no Instagram da escola, que é JA Jiu-Jitsu SLS. E ali tem tudo certinho, vai no link da bio, tem um número lá embaixo para tu marcar as aulas introdutórias para crianças de 3 a 4, aula teste, né? Pode 1, 2, 3, aula teste, né? E a partir de 7 anos, aulas introdutórias. O adulto tem 3 aulas introdutórias, o de 7 a 12 ali tem 2, né? Tem custo? Quais são? Não, são gratuitas as aulas introdutórias. Elas visam o quê? É pro adulto um grande quebra-gelo. Aquele cara que você fala, nunca lutei nada, não sei nada. Para ele não chegar na aula sem saber nada, ele faz 3 aulas introdutórias, literalmente ao pé da letra para isso, né? Introduzir ele na arte. Então ele já chega sabendo, ele já vai chegar sabendo fugar o quadril, virar de 4 apoio, rolar de frente, rolar de costas, isso tudo ele aprende nessas aulas introdutórias. Sim. Quando ele chega na aula em grupo, ele não é um completo nulo. Ele já está introduzido, ele já sai fazendo o que a turma faz. Sim, show de bola, pô. Viu só? Vai lá, não tem custo para você conhecer o jiu-jitsu. É interessante. Pelo que o professor está falando aqui, o Felipe está falando, é muito importante, pelo que o consentimento, né, pelo das coisas que ele falou, vai ajudar aí na psicomotricidade, confiança, disciplina. Então é interessante, galera, é muito interessante aí. Começar, não tem custo, inicialmente não tem custo, vai lá, leva, marca ali com o professor e let's go. E nós vamos aqui para as perguntas que tem 2 perguntas aqui que o Brunão perguntou, o Bruno Protzen perguntou, e já praticamente foi respondido, que é qual a importância do jiu-jitsu no dia a dia. Se o professor quiser responder de novo, pode responder. Ou, na tua concepção, qual a maior dificuldade nos campeonatos, que também já falou. Acho que foi respondido isso daí, né? Não, cara... Do dia a dia ali, acho que não, né? No dia a dia, pra mim, hoje, né? Era muito clichê a galera falar, pô, se eu fico sem, eu fico agitado, não sei o quê. E um tempo eu achava que era muito clichê isso, mas eu percebo que isso acontece comigo também. Se eu fico muito afastado, eu fico inquieto, tá faltando alguma coisa, isso acontece muito comigo. E a maior dificuldade, vamos falar nos períodos de agora, em competição para mim, é que a partir da minha faixa azul mudou muito o meu foco, né? Mas eu sempre gosto muito de aproveitar, eu gosto muito de lutar, né? Então, faixa branca e faixa azul, eu fui um assíduo competidor, eu treinava pra caramba, em casa sempre me puxava do jeito que dava, e eu estava muito mais introduzido nesse meio de competição, né? Conforme eu fui assumindo a escola aqui, eu fui mudando, né? Até mesmo financeiramente, sim, ser mais atrativo. E, cara, é muito mais atrativo também na questão de desenvolver isso. Sim. É muito mais legal hoje eu elaborar uma aula para brigada do que eu ficar me preparando para um campeonato ou alguma coisa do tipo. Que eu já nunca precisei de muita preparação. Sim. Os meus maiores aprendizados foram lutando, né? Claro, aprendi muito diariamente com meus professores, mas, cara, eu muito fui lutar sem saber muito bem as coisas direito, e o meu treino de verdade várias vezes foi competindo, né? Só que hoje em dia tá bem diferente. Nessas faixas maiores, né? Pô, sim, a gente enfrenta muito mais caras que são profissionais, que fazem só isso. E, cara, reduz muito a chance de tu vencer. Que vivem para competir. Vivem para competir, com um livro de regras embaixo da mão, né? Embaixo do braço. E realmente isso tem sido uma dificuldade para mim. Eu, como instrutor e competidor, digamos assim, né? Então, o cara que é só competidor, ele lidera muito mais, né? A probabilidade de ele ganhar é bem maior. Mas eu ainda sigo com aquele velho discurso, né? De, pô, o cara que treina numa garagem, ele consegue. Se o competidor profissional vacilar, eu consigo pegar ele. Que da hora. Entende? Se eu me fechar e usar a estratégia certa, eu consigo pegar o cara, né, no momento da luta. Mas com certeza, né, as chances dele ganhar do cara profissional, pô, a palavra já diz, né? O cara é profissional. Profissional. Show de bola. E aqui, agora, Felipe, agora tem a dúvida. É tie-dye ou é TID? Como é que a gente vai chamar esse camaradinho? Barbaridade! É o rolinho. É o rolinho. Agora a pergunta do rolinho. Tem uma que eu não vou perguntar ali, que tá falando meu nome ali, coisa não já vou não vou falar. Não vou fazer, vou pular. Ó, professor, nunca perguntei. O senhor prefere fazer guarda ou depende do adversário? E outra coisa, ou passar, né? Aí o Oza. Aí a outra pergunta, são 2 perguntas, tá? E pra quem é pequeno, igual eu, igual ele no caso, qual seria o ideal, né? Puxar pelo que eu entendi, puxar pra guarda ou passar? Passar a guarda.
Tá, então a primeira ali, né? Eu também, outro discurso do meu professor, do Indy, né? É ser o pato, cara. Tem que saber tudo, pô. O legal mesmo é tu saber tudo. Saber derrubar, né? Que são as quedas. Saber fazer guarda. Saber passar guarda, né? A gente sabe que são várias guardas, meia guarda fechada, né? Meia guarda profunda. O legal mesmo é saber tudo, né? E, cara, vai dar luta. Digamos, em uma competição, vai dar luta. Se o cara me puxar pra guarda, esse é a grande diferença de um profissional, cara. Entendeu? Eu acho que o cara profissional, quando ele já chega pra lutar, ele tem em mente tudo que ele vai fazer. Sim. Marteladinho, ele não vai mudar muito o script dele. Sim. E, cara, já eu não, eu vou lutar, pô. Entendeu? Chamou pra guarda, eu vou passar guarda. Se eu tive que fazer guarda, eu fiz guarda. E vai. Eu não tenho muita estratégia pra isso, entende? O que é um grande erro, e eu reconheço isso e sei disso. Eu deveria arrumar muito esse ponto. Mas o que é a grande sacada aqui? É que, cara, eu não quero ser campeão. Como assim não quero ser campeão? Eu quero ganhar, quero ganhar. Mas eu não tenho esse desejo gigantesco de querer ser campeão. Cara, eu gosto de lutar, velho, entendeu? Só de eu chegar lá, lutar, voltar pra casa, eu tá bem, tá ótimo pra mim. Já ganhei tudo que eu tinha que ganhar. Se eu voltar campeão ou não campeão, cara, melhor ainda, né? São outros 500. E a outra pergunta é a dica pra ele aí, professor. Se ele tem que, como uma pessoa menor, né? Se ele tem que ser. Eu mostrei pro Rolinho. Passador. O Bruno Malfacini, cara. Tu sabe quem é? Não sei. Pô, o Bruno Malfacini é um monstro. Ele é bem pequeno. Né? E ele é passador. E um excelente guardeiro também. Aí que tá, ele faz de tudo muito bem. Faz de tudo. Mas, eu acho que pro cara pequeno, ele tem que aproveitar mais da guarda. Por quê? Porque na guarda ele tá por baixo. Tu vê só. E ele estando por baixo, eu não tenho como jogar ele pra cima, né? Uhum. Agora, eu fazendo guarda, é mais fácil jogar ele pra cima porque ele é menor. Ele não tem aquele poder de amassar. Vamos supor, tu um cara grande, em cima tem mais ímpeto, né? Gravidade, peso, tudo mais, tu consegue ficar mais ofensivo. Já o Rolinho por baixo, se tu fica empurrando muito ele, e ele ganha, vamos supor ali, uma esgrima, e tu fica cego andando pra baixo, ele vai para tuas costas. Ele ganha esgrima e vai para as costas. Então, eu acho mais interessante fazer guarda e se aproveitar dos benefícios e procurar uma guarda boa. Trabalhar. Eu te ajudo, Rolinho. Tu viu, Rolinho? Ó, tem que ser... Rolinho, a resposta do professor foi: tem que ser um jumântico. Tem que ser um... guarda. Um Tasmania. Não. E eu apelidei agora, ele vai olhar e vai ficar louco comigo. Eu apelidei ele de Firulinha. Porque ele tá fazendo firulinha. Firulinha nos rola. Tá fazendo firulinha. Antes de ele fazer alguma coisa, ele fala firulinha. Agora ele faz firulinha. Pelas barbas do profeta. E a próxima pergunta? As perguntas do Instagram já foi aí. As próximas perguntas... Cara, sabe que me mandaram uma aqui? Mandaram aí? Dá-lhe. Deixa eu ver aqui. Mandaram uma aqui, ó. A pergunta é: como que conseguiu conciliar a jornada de trabalhar, que era dura, né, junto com treinos e competições? Uma época... Posso responder essa? Claro, com certeza. Uma época... Tá concorrendo também? De quem é esse aí, essa pergunta aí? É o Gabriel Silveira. Tá concorrendo também. Depois vai pro YouTube ali. Tá, ele disse que ele não conseguiu entrar direito aqui e me mandou direto no privado. Não tem problema. Uma época eu ouvi muito isso, cara. Como que eu conseguia trabalhar, dar aula e competir, né? Que eu fazia 3 coisas. E, cara, eu acho que tem mais gente que faz isso. Com certeza deve ter, né? Mas, cara, a questão do descanso foi uma coisa que eu pequei muito. Eu fiquei muito tempo descansando muito pouco. Hoje em dia que eu comecei a descansar mais. Então, cara, descanso ele engloba o quê? Cara, tarefas diárias, né? Sim. O cotidiano de casa, lavar roupa, tudo mais. Então, acho que o mais duro disso tudo era ter um momento de descanso. E às vezes quando eu tinha um momento de descanso, eu estava tão agitado que eu não descansava. Sim. Acho que eu paguei muito caro por isso há um bom tempo. Entendi. Ficando nessa, sabe? Pô, que da hora. De conciliar tudo, E já mudou muito a cabeça Mudou muito. Cara, agora que mesmo que eu tô só na escola ali, é outra coisa, sabe? Antes eu acordava 3, 4, 2 pra sair dirigindo caminhão e carregando carne, né? Pô, hoje em dia eu acordo 6h30, né? Agora não tem mais aula das 6, eu acordo 6h30, 6h15 para dar aula das 7. Aí eu vou lá e faço jiu-jitsu, alongo, aqueço
Que doideira, né? Mudou completamente. Que maneiro. Pô, baita pergunta aí. É Gabriel, né? Gabriel Silveira. Pode mandar pro Gabriel aí, que logo tá no YouTube aí, tá, galera? E se você aí não segue o canal do YouTube, não segue o nosso Instagram também, segue o nosso Instagram, nos dá uma força. Se você não é inscrito no nosso canal, segue o nosso canal, curte, compartilha. Ative o sininho de notificação aí que quando entrar aí os cortes, os shorts também, vai bombar no seu celular ou no seu notebook aí, tá bom? Próxima pergunta do professor é jiu-jitsu e desenvolvimento pessoal. O que o senhor acha aí? Tipo, ajuda, não ajuda? Tem aquela pessoa que é frustrada, tu acha que o jiu-jitsu vai ajudar na vida dela? Como é que é a situação aí, professor? Jiu-jitsu e defesa pessoal. Jiu-jitsu e desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento. O que pode ajudar, né? O jiu-jitsu com o desenvolvimento pessoal, né? Uma pessoa que é travadona, tu acha que ajuda, que não ajuda? Vai destravar, sei lá, N fatores. Sim, então, que nem eu falei, o jiu-jitsu ele é um regulador, né? O cara que é muito travado, ele se vê mais um grande ponto da aula introdutória, né? Que é justamente isso. O cara que é travado, imagina, eu quero treinar jiu-jitsu, eu passo aqui nessa vitrine hoje, eu vejo 50 pessoas ali treinando, ou 10, 15, 20 pessoas. Cara, como é que um cara travado faz para chegar nesse meio? E fazer o que ele quer, que o que ele quer é lutar. Sim. Ele quer começar a aprender uma arte marcial, seja lá qual for o objetivo dele. Ele olha, ele já é travado. Cara, ele olha essa galera, ele vai travar mais ainda. Então é muito legal essa ideia da aula introdutória, onde tu marca, tu dita a hora que tu pode, claro, com a disponibilidade da escola, ver qual horário o tatame está disponível. Vai, tu marca a tua aula, tu e o professor, e tu faz esse quebra-gelo aí gigantesco para tu... Estou me sentindo, olha só, fiz tudo ali, né, em 3 aulas, estou me sentindo preparado para ele chegar nesse meio. Então, ou seja, desde aí ele já começa a trabalhar, né, essa parte pessoal dele aí que tá baixo, né? Então, quando ele chega ele já sabe qual é a forma que inicia o treino, que tem que pedir licença, tem que cumprimentar. Tu consegue observar, quando chega a pessoa, né, o aluno, tu consegue observar, esse cara aí, ele é um cara travado, ele é tímido, ele é muito extrovertido. Tu consegue identificar? Sim. Né? Tipo, se o cara é, esse aluno aí eu vou ter que cuidar ali, que ele não é o cara, né? Tipo, tu consegue identificar isso aí dentro do jiu-jitsu? Sim, é bem fácil a leitura, né? Tem alguns que enganam, né? Mas, cara, é bem fácil a leitura, né? Principalmente o cara retraído, né? O cara retraído, ele fala pouco, né? Ele dá uma olhadinha curta no olho, olha o olho, aperta a mão. E, cara, desenvolve muito, né? Muito, muito, seja lá qual for a área, né? Se eu tô muito eufórico, cara, tu vai ver que em certo momento da aula tu tem que fazer silêncio, tá todo mundo quieto, tu vai querer falar, tipo, automaticamente tu ficou falando por último, tu vai ver que tu ficou falando sozinho. E tá todo mundo voltado para um lugar e só tu ficou falando sozinho, tu já segura, para um pouquinho, né? E, cara, uma coisa que é muito imperceptível durante a aula, a gente faz uma contagem, né? A gente vai fazendo uns exercícios, a gente cai em círculo e é sempre, vamos por 10 para cada. Aí 10 para ti, depois eu conto até 10. Aí tu conta a dezena junto comigo, 20, aí o do lado contou 30, eu 30 junto com ele. Aí do lado dele ainda contou até 1, 2, 9, 40, todo mundo contou 40 junto. Todo mundo acha que é simplesmente uma contagem, mas na verdade aquilo ali já é uma oração em público. Tá contando exatamente, em voz alta, no meio de 20, 30 caras, e quando vê, tu tá simplesmente falando com esses caras que tu não te comunicava, através dessa pequena contagem ali. E aí quando tu conta baixo, o professor vai lá e fala pra ti, mais alto. Mas não é pra galera ouvir. É pra tu começar a fomentar essa fala maior, essa fala com mais ímpeto. 40, 50, no meio de todo mundo. Quando vê, tu levanta, cansei agora e tal, tu faz um comentário que tu nem fazia. Esse negócio cansa, né? Entendeu? Então, imperceptível ali, a galera já vai começando a... Que maneiro. Próxima pergunta, uma pergunta meio polêmica, pode-se dizer que seja polêmica, que agora eu vou jogar. No jiu-jitsu aí, né? No jiu-jitsu, melhor. Por que o jiu-jitsu, eu nem criei essa pergunta, mas eu quero que o pessoal, quando vê o pessoal quer perguntar, mas ninguém perguntou, não sabe por quê, né? A gente vê nas Olimpíadas vários esportes, né? Artes marciais, bem como, né? O Muay Thai vai entrar agora, o boxe já está há bastante tempo, judô está nas Olimpíadas.
o porquê, né, que aí não sei se é a confederação que a gente pode chamar, ou por que o jiu-jitsu não está nas Olimpíadas, ou por que não quer que o jiu-jitsu esteja nas Olimpíadas? Tem algum porquê? Não, então, até onde eu sei, né, eu não sou um perito nesse lado, mas até onde eu sei, é que precisa para um esporte ser olímpico de, eu acho que 2 federações por país, ou no mínimo o esporte está assíduo em todos os países. Entendi. Para ter chance do mundo inteiro participar. Entendi. Então, tipo assim, não tem jiu-jitsu nesse canto. Pô, se não tem jiu-jitsu aqui, então a gente não pode tornar o jiu-jitsu olímpico ainda, porque tal país não vai poder participar. Esse é um dos motivos. Né? Eu acho que esse é o motivo principal que o jiu-jitsu não é olímpico ainda. Entendi. Como que eu posso dizer? Deixando isso mais... Respondendo a tua outra pergunta ali, alguém que não queira, né? Eu acho que isso é um grande alívio para alguns, né? Porque tem muito medo do que aconteceu com o judô. O judô, ele virou um esporte que ele é muito entretenimento e está perdendo a eficiência que tinha. Então, o que acontece com os esportes olímpicos? A galera começa a proibir muita coisa. Inclusive, eu vi um cara dizendo que, não sei em qual ano, acho que foi ano passado, que o campeão mundial de karatê foi o nocauteado. Aí me pergunto, como assim o nocauteado? Foi o nocauteado, porque o cara que nocauteou ele foi punido e desclassificado, porque ele bateu forte demais. Ou seja, é uma luta. A gente sabe que a gente tem que bater. E como que o cara que bateu forte demais vai ser desclassificado? Se seria o gol, digamos assim. Pô, seria o gol, né? Tá louco. Então, tipo assim, o que acontece? As Olimpíadas, elas tiram muito a parte efetiva e eficaz da arte marcial. E os professores, praticantes de jiu-jitsu, né, os maiores aí, eu acho que eles temem um pouco disso, do jiu-jitsu se tornar olímpico e perder a sua eficácia. Show de bola. Outra pergunta também que é bem interessante, não tem aqui também, mas eu quero perguntar, pra galera que está nos assistindo aí que seja policial, né, que é o pessoal aí a galera do policiamento, né, o que diria, acha interessante o jiu-jitsu? Eu sei que não tem muito incentivo, né, a maioria do que a gente fala assim, não tem muito incentivo dentro disso, dentro daquilo, né? O que tu diria pro pessoal da segurança pública? É interessante procurar o jiu-jitsu como, que nem o senhor falou ali, como, não era como arma, era como, não é uma arma, né? Como é que é? Para ter o jiu-jitsu, para quando precisar, dobrando a rua, né? Que o senhor explicou ali, dobrando a rua, eu não preciso chegar nos caras que tem, passar pelos caras que geralmente pode ser perigoso, eu tenho que dobrar a rua, né? Mas eu tenho que ter o jiu-jitsu. O pessoal que é da segurança pública acha interessante conhecer o jiu-jitsu, até por causa da questão que o senhor falou aí da defesa pessoal? Sim. Antes eu tinha tocado no ponto da filosofia do jiu-jitsu, né? Como que eu fiz uma introdução do jiu-jitsu para essa galera? Vamos supor assim, a mesma coisa de faixas, tá? Depois eu vou tocar num ponto específico de faixas do jiu-jitsu. O que eu acho, né, no meu ponto de vista? Como que eu apresentei jiu-jitsu para caras que estão com um poderio de fogo na cintura? O que mais esse cara precisa? Se ele já está com poderio máximo, né? Só que esse poderio máximo na cintura dele tem um poder grave, né? A gente sabe. E perante a lei, até se esse cara tiver razão, cara, esse cara vai passar uma dor de cabeça preenchendo o formulário e dentro do boletim de ocorrência e tudo mais. E com azar, às vezes até se dá mal, né? Pelo menos aqui uma breve... Sim, dentro suposição. Então, o que eu sugiro para esses caras quando eles vão até lá agora e tomar instruções de jiu-jitsu, né? Que o jiu-jitsu vai fazer parte do equipamento deles. Para quando eles acharem necessário, eles vão usar esse equipamento, né? Então, eles têm munição letal, né? Os espardidores, que é o taser, o spray de pimenta, né? Então, vamos supor que seria um pacote a mais no meu equipamento, o jiu-jitsu, para quando eu precisar dele, para eu acessar. Entendi. Quando ele for necessário, né? E é uma visão que previne muita coisa, sabe? Antes desse cara bater com a tonfa em alguém, ou criar um roxo no braço do cara, fazer boletim de ocorrência, fazer o laudo, né? Que, olha, me bateu, não precisava ter me batido e tal, tava falando com ele, bateu no meu braço, sei lá, qualquer situação, né? Pô, me deu um soco no olho e tal. É muito mais válido para esse cara controlar através de uma pequena torção esse meliante,
né? E ter a situação ali mais calma, mais tranquila, passível de conversa, diálogo durante isso, do que eu te dar um soco e botar tudo a adrenalina. Porque eu não tenho como conversar contigo trocando soco. É verdade. Entendeu? Não tem como. Agora eu torcendo o teu braço, fazendo uma kimura no teu braço, né? Tu de costas pra parede ou de cabeça no chão, peito pra baixo. Eu consigo dizer pra ti, cara, para, senão eu vou quebrar teu braço. Para, me dá a tua outra mão. Me dá a mão, vou te algemar, depois a gente conversa. Tu tá errado. Me dá a tua mão. Então é completamente diferente, né? A abordagem do jiu-jitsu nesse quesito se torna completamente mais tranquila. Entendi. Né? É outra. Entendi. O que tu ia falar das faixas ali? É a questão das faixas. Inclusive do poderio de fogo, ele se torna uma bengala, querendo ou não. Se eu tenho só ele para jogar. Entendi. Né? Se eu tenho só ele para jogar e tu tirou ele da minha mão, não tem mais nada. É verdade. Ou se tu sacou ele junto comigo e pulou na minha arma, eu não tenho mais nada. E acontece. Mas se eu tenho jiu-jitsu no meu equipamento, tu colocou a mão em mim, eu tenho uma coisa para ti. Trocou? Mudou tudo. Né? Então eu não posso me apoiar só nessa bengala. Né? Meu professor que usa esse termo, uma bengala. Uma falsa bengala. Que daqui a pouco ela quebra e eu não tenho outra coisa. Eu não aprendi a me firmar com as pernas, só com a bengala. E às vezes a faixa é isso também. Entendi. Às vezes a galera gradua, né? Sai da faixa branca, vai pra faixa azul, treina pouco, mas é faixa azul, sou graduado. Faixa roxa, sou graduado. Treina pouco. Faixa preta, treina pouco. E ele se vê com uma bengala na mão. Ele se escondeu atrás daquela faixa. Entendi. E passou a treinar pouco. Só que quando isso der um choque, e isso vai acontecer, principalmente dentro do tatame, né? Não é em vão que o tatame no Japão é o dojo, o lugar onde morre o ego, né? Então se eu tenho o ego muito aflorado, se eu acho que eu sou fera, eu te mostro que tu não é o fera. Se eu não te mostrar, alguém vai te mostrar em algum momento e tu vai ver que nesse meio aqui não existe o fera. O fera é o cara que não existe, entendeu? O fera que aprende a cada vez que ele perde, né? Então a galera se esconde atrás da faixa. Se esconde muito atrás da faixa. Eu presenciei isso poucas vezes. Há pouco tempo eu presenciei uma. Né? O meu professor discursando no final da aula, galera, entendam que a faixa é para marcar o tempo de vocês. Vai marcar o tempo de vocês. Completamente normal. Um cara que não está treinando, seja a faixa dele qual for, vir treinar. E um iniciante fazer ele bater, né? Ou bater nele, né? Dá uma surra nele ali, dá um aquece pro cara. Porque eu não tô treinando, pô. E se eu não tô treinando, eu não sou. Aí vem aquele negócio de ter e ser. Ter uma faixa preta e ser um faixa preta. São coisas completamente distintas. Maneiro. Que da hora. E a outra pergunta é pra galera aí que tá em casa, nos assistindo. Que talvez seja até sedentário, não pratica nenhum tipo de arte marcial, não se movimenta. Que mensagem tem para deixar pra galera aí? Pô, vai no jiu-jitsu. Tem alguma mensagem para deixar pra essa galera aí? Galera sedentária, paradona. Como é que é? Pra galera que tá em casa aí parada, sedentária, né? Vou dizer sedentária, mas que tá parada, talvez fica olhando no jiu-jitsu, pá, aqueles caras se agarrando. O que tem uma mensagem para deixar pra galera? Pô, começa, vai, sei lá, eu tenho a mensagenzinha. Começa, jiu-jitsu. Por que isso? Por que aquilo? Bom, tem mais uma pergunta aqui, por isso que eu me distraí. Não, dá. Mandaram no WhatsApp essa. Mas respondendo a tua primeiro. Uma mensagem que eu tenho, usando esse exemplo aí da bengala, né? Ficar de agarração e tal. Como diz um lutador, né? Eu tive que aprender a me agarrar para ninguém me agarrar. Ele falou isso quando ele começou a aprender jiu-jitsu. Ele não queria desse agarra-agarra, que todo mundo fala, ficar agarrado, tal. Mas ele teve que aprender a agarrar para ninguém agarrar ele, né? Para ele poder se desvencilhar dos golpes. Então, cara, se tu é um lutador hoje, seja lá de qual arte, e tu achar que a luta é solta, infelizmente ela não é. Em algum momento alguém se agarra, em algum momento alguém tenta te pegar, né? Se tu é muito forte com as tuas pernas, eu vou tentar abraçar tuas pernas, vou tentar te abraçar. Então eu acho que pro cara que já luta alguma coisa, vai agregar demais,
o jiu-jitsu, muito mesmo, muito, muito, muito. E é bem melhor quando alguém já luta alguma coisa e chega lá. E pro cara que não luta, cara, pega aí o início do podcast, tudo que a gente falou, acho que principalmente eu, na questão que me mudou tanto na parte alimentar, na parte cognitiva, de pensar, em ler, em procurar um novo, aprender mais, e saúde, né? Acho que antes de qualquer coisa, saúde, cara. Que maneiro. Eu praticando jiu-jitsu, eu me tornei um cara muito mais saudável do que eu era antes. Não só em alimentação, mas as minhas práticas. Tudo que eu faço hoje em dia é tudo muito mais leve do que eu fazia antes, né? Então, noitada, fazer um monte de coisa, cara, é uma coisa que não vai atraindo mais tanto. Tu pensa, pô, vai desregular todo o meu sono, cara. Vou ir ali, que é das 8 à meia-noite. E depois eu vou para casa. É bem melhor do que eu ficar meia-noite, 1, 2, 3, 4, 7, 8 da manhã e depois eu vou embora. Cara, não tem pra quê, eu já tô até morrendo nesse horário. É longevidade, na verdade. Qual é a pergunta aí? Longevidade, pô. A pergunta aqui é pronto já para estrear na faixa marrom e as defesas de pé e joelho estão em dia. Se o Murra não me pegasse tanto meus pés, tava em dia, né? Um Murrinha. Essa aqui o Murrinha me enviou. Cara, é aquilo, né? Eu já me vi treinando chave de pé e leg lock, joelho, né? Essas coisas aí, heel hook, há um bom tempo. Só que realmente, quando a gente troca de faixa, isso começa a ter mais frequência, né? Então, cara, agora é adaptação, mas pronto pra lutar, eu acho que eu tô sempre. Que maneiro, maneiro. Quem é que perguntou aí? O Murrinha. O Murrinha tá concorrendo também em uma camiseta da Bore. Um aluno do Índio em Pelotas, lá uma faixa preta também. Mora em Pelotas. Mora em Pelotas. Se ganhar, vai mandar a camiseta pra ele, a gente vai fazer o sorteio amanhã, galera. E aí, uma das últimas perguntas é saber se tu tem algum plano futuro, tipo, tanto dentro da escola como futuro pessoal, né, profissional, dentro do jiu-jitsu. Tem alguma coisa que quer contar pra nós na íntegra aí, galera? Bom, então, há um tempo atrás, né, eu tinha participado e agora essas semanas também teve o Gabriel Brode aqui e ele tava falando, pô, Alemão, tu vê só, né, tu tá lá só dando aula e tal. Uma coisa que tu falou pra mim tem anos, lá atrás. E, cara, eu acho que muita coisa que eu queria pôr em prática eu já consegui pôr, né? E por isso que eu não fui tão pro lado da competição, porque eu desenvolvi, direcionei meu trabalho para outro lado, Sim. né? O lado de expandir aqui na cidade e propagar o jiu-jitsu. E eu acho que isso eu fiz com muita exatidão. Deu muito certo, concluí muito bem isso. E ainda estou fazendo, né? A gente está sempre batalhando. Então eu me via muito falando que eu queria trabalhar com as corporações, né? Que eu queria levar o jiu-jitsu nas escolas. E agora, tendo uma reflexão, cara, eu levo o jiu-jitsu nas escolas, eu trabalho com as corporações, a gente tem bombeiro ali, né? A gente tem ainda... Brigadiano a gente não tem ainda treinando. Se eu não me engano, mas acho que não. Não, né? Não, acho que não. Mas, cara, futuramente a gente vai ter, porque o que eu digo para eles nessas instruções? Ninguém, seja lá quem for, o cara que atende na SAMU, o cara que é brigadiano, o cara que é socorrista, cara, ele lida com pessoas, às vezes, fora de si, né? Mas nenhum cara é obrigado a ser um faixa preta, seja lá de qual arte, de Muay Thai, de Jiu-Jitsu. Mas fica, assim, uma grande recomendação para esse cara dar uma olhada para esse lado. E isso eu digo para salvar a própria vida dele. É verdade. Né? Porque o jiu-jitsu, cara, ele é feito para esse tipo de coisa. Tanto que no início do podcast a gente falou que na Índia o jiu-jitsu foi desenvolvido para defesa pessoal, né? Então não é nada mais do que isso, eu aprendi a me defender, né? O cara tocou a mão na minha arma, eu sei o que eu faço. Cara, ele não vai tirar minha arma do coldre porque eu sei. Ele coloca a mão aqui, às vezes é tudo que eu quero. Coloca a mão em mim, bum, né? Tenta bater no meu rosto, bum, eu sei alguma coisa de lá. Então, cara, quando eu vou precisar, se eu não treino aquilo ali diariamente, não vai acontecer. É aquilo, tu é o que tu treina. Agora a mesma coisa da faixa marrom. Eu já treinei várias vezes heel hook, né? Leg lock, mas eu não fazia diariamente, cara. Entendeu? Agora essa pergunta do Murrinho aqui. É isso. Eu tenho que fazer isso mais frequentemente para que isso funcione em uma competição. Porque senão não vai ter como funcionar. Não interessa quantos anos eu trabalho jiu-jitsu. Se eu não trabalhei as minhas pernas nesse meio tempo, é uma área nova para mim. Vou chegar lá, o cara vai pegar minha perna, pô. Eu não trabalhei, não treinei minha perna, entendeu? Não trabalhei as defesas ou ataques de perna.
Então é isso, a gente é o que a gente treina. Maneiro. E é isso aí, pô. Estamos aqui com o professor, atleta, e eu quero terminar ainda, te estava até esquecendo. Fiquei sabendo que tem uma marca nova surgindo aí, que é a Elfo. Inclusive eu tô usando aqui, ó. Tô vestindo Elfo. E me conta mais aí da Elfo, que eu tinha mais pergunta aqui. Na verdade não tinha mais pergunta, mas eu quero perguntar sobre a Elfo. Como surgiu, qual é a ideia da Elfo, né? Dentro do que tu quer trabalhar, assim, né? Porque isso que eu falei, né? Professor de jiu-jitsu, atleta e empresário aí, porque tá surgindo uma marca nova. Sim. Aí. Já tá bombando, na verdade. A Elfo, cara. A Elfo, o que foi? Um tempo atrás, não fui nem eu que puxei o assunto, mas o meu professor, tipo, comentou, cara, Alemão, se tu fosse ter uma logomarca tua e tudo mais, não tem problema nenhum, porque tu tá em outra cidade, tá distante, né? Mas a minha ideia com a Elfo não é colocar ela ali do lado da JA, entende? Lá dentro, né? Geralmente é o quê? A matriz no meio, né? O meu professor na direita e eu na esquerda lá do outro lado. Digamos assim, 3 logomarcas, né? Índio Jiu-Jitsu, JA Jiu-Jitsu e Elfo Jiu-Jitsu. Então, mas não é esse o meu intuito com a logomarca, né? Essa logomarca, aí o meu professor disse, lá pela faixa marrom tu já pode começar a pensar e colocar a tua logomarca e tal. E eu, cara, coincidentemente, eu fui chegando perto da faixa marrom, antes mesmo disso, eu tive ela concluída na faixa roxa, né? Mas eu tive um insightzinho, vou começar a elaborar aqui uma... E aí eu sou RPGista, eu jogo RPG. Sim. Eu sempre joguei de Elfo é uma raça, assim como um índio, né? O índio, querendo ou não, é uma raça. Sim. E eu achei muito legal, cara, a união que eu fiz ali, a fusão das duas logomarcas, né? Que é a JA e o índio. Então o índio tem lá as flechinhas do índio, aí com o Elfo ali eu coloquei um arco, né? Maneiro. Tem umas penas saindo para fora lá, ali o cabelo do Elfo saindo para fora. Então elas ficaram meio semelhantes, né? Se tu analisar, tem com certeza. Um propósito ali para cada detalhezinho lá dentro. E a minha ideia com a Elfo, cara, era literalmente ter essa logomarca para trabalhar com coisas que a gente não que a escola não trabalha ainda. Então, ou seja, eu fiz uma camiseta, a JA vende camisetas e tudo mais. Eu não quero competir com ela e tudo mais. É uma coisa simbólica, né? Que vai fazer o quê? Vai trabalhar a região daqui. Né? Então, tipo, todo mundo é JA, né? Mas os alunos daqui usam a camiseta da Elfo, né? Da JA também, para representar o São Lourenço em si, algo nosso, literalmente, né? Com certeza. Então, esse foi o intuito, e trabalhar com coisas que... passeio. Tipo assim, mochila, touca, né? E ficou uma marca bem legal. Eu curti muito. Tá surgindo aí alguma novidade? Tem alguma novidade para contar que tá surgindo aí? De produtos? Produtos que tá surgindo novo aí na íntegra. Fala na íntegra. Então, a gente queria fazer uma mochila agora por último, né? A gente fez uma camisetas, moletons. E agora a próxima coisa que a gente quer fazer é uma mochila. Né? Que maneiro, mochila de passeio. Uma mochila de passeio. Que maneiro, dá pra treinar, dá pra levar pra tudo. A mochila é fightwear aí. E é isso aí, povo. Então temos a Elfo aí, você até que seja de outra escola, que ficou muito bacana, né? Tanto, inclusive deve ter, né? Pessoas que talvez nem sejam praticantes de jiu-jitsu ou até que sejam de outra escola que gostaram muito ali do estilo camiseta. A gente tem vários caras que compraram camiseta, moletom, que nem sabem o que é jiu-jitsu. E gostaram em si da figura, do desenho ali, da logomarca em si. Que maneiro. Viu só, galera? Então aí nós estamos com o professor Felipe Castro, atleta e jumântico, professor Alemonstra, tá? E terminando, sempre faço a última pergunta, né? Se teve alguma pergunta que talvez eu não tenha feito e tu queria falar aí. Se ficou alguma pergunta para trás, nesse episódio 06 do podcast, ficou alguma coisa para trás que tu queria falar pra galera? Não, acho que não ficou nada para trás, eu só gostaria de agradecer a Thaís ali, o Evandro. A nossa câmera girl. Pela oportunidade de vir aí, né? Falar um pouco. Espero que tenham gostado. Muito, né? Deu show, né? Como e que possa agregar. Essa conversa possa agregar, né? Com certeza. Alguém vê, tipo assim, aquilo lá que eu ouvi tal dia ali naquele podcast, seja voltado para a área da vida, a área de luta, seja ela qual área for, que tenha agregado alguma coisa para alguém, estou extremamente feliz. E é isso aí, povo. Eu estou muito feliz também. Eu não quis dizer, tá, durante a gravação do podcast, mas agora estou no final. Que eu sempre digo, né, o host, a minha esposa que é minha câmera girl, eu digo que é minha assessora, porque ela me fala, acho que tu não deveria fazer isso aqui, acho que tem que falar menos. E realmente eu notei que eu tenho que só guiar e o cara, o holofote tem que ser virado pro convidado, né? Mas eu quero terminar
a falar e dizer que eu tô com um amigo aqui na minha frente, né? Um amigo que é da nossa família. E eu tenho na íntegra falar aí que eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e te ter como meu professor, galera, porque eu sou praticante de jiu-jitsu. E eu não faço jiu-jitsu para competir, tá bom? E eu tenho, inclusive, problema de saúde, né? Então, se a galera, o professor já falou, se a galera tem aí receio, povo, eu tenho hérnia de disco. Tem dias que eu não conseguia... Bom, já tive várias crises que eu não conseguia caminhar. E você pensar que, não posso fazer jiu-jitsu porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. O professor, antes de mais nada, ele já foi para vários campeonatos. Eu já presenciei campeonatos, não só de jiu-jitsu, mas de modalidade. Vou falar modalidade, tá? De competição também. De pessoas que não tinham perna, que não tinham braço. Então, não vem você pensar aí que você não vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer. Se você quiser, você vai conseguir fazer. E muito pelo contrário, a minha hérnia de disco está me ajudando a ter postura. Porque se eu ficar desposturado, que nem agora, eu estava gravando todo o podcast meio envergado, está me doendo minhas costas. Se eu vou treinar lá com o professor, se eu ficar desposturado, o professor sempre me corrigir, aquele joelho tem que ficar mais posturadão. Se eu ficar desposturado, a minha hérnia me incomoda. Então, o jiu-jitsu ele tá me corrigindo, galera. Ele me corrige a me sentar. Ele me corrige a caminhar na rua. Ele me corrige na minha vida. Então, se você tem dúvida, quer ou não fazer jiu-jitsu, faça jiu-jitsu. Não importa que escola, o lugar que você se sente bem, vai com o professor que você se sente bem. E eu me sinto muito bem, tanto a estar fazendo jiu-jitsu e estar ao lado de uma das pessoas que eu tenho muito orgulho de ter amizade, né, Felipe? E eu vi o Felipe começar e eu sei o quanto foi difícil para ele, né? Tomar decisões. Imagina você parar de... Eu vou aproveitar e vou falar bastante agora. Parar de ter um emprego que é fixo, né? CLT é fixo e correr atrás de um sonho, né? Que é passar, pelo que tu falou, que é passar o conhecimento pro próximo, né? Então, tipo, tu viveu... Eu sei que como amigo, né? Agora eu posso falar, tu viveu durante muito tempo numa incerteza. Tu sempre me falou, pô, mano, será que vai dar certo? E eu te digo na íntegra e de boca cheia, deu certo por causa da pessoa que tu é. E tu sempre amou o jiu-jitsu, né? Tu sempre foi de... Eu acho que tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente abre o coração, que nem nós da Body Fitness Suplementos, a nossa família, que eu digo que hoje a gente realizou um sonho, né? Que é estar eu e a Thaís trabalhando junto. A gente trabalha com amor, vai dar certo. Não importa. Se cair, vai levantar. Se tiver dificuldade, vai ser aquela dificuldade que... Pô, é a dificuldade que todo mundo vai passar, que nem tu, né? Então, cara, só te agradecer, né? Mais uma vez, pela nossa amizade. Por ser o cara que tu é, porque eu tenho certeza, eu já escutei, não é só eu que falo, tu é exemplo para muita gente, como pessoa, como professor. Eu acho que as crianças são um exemplo disso. O Felipe dá aula para muita criança. Eu fico muito feliz, não só o adulto, porque o adulto, tem adulto que tu não tem como, às vezes, né? Não tem, eu falo de a minha opinião, às vezes não tem como tu colocar uma coisa na cabeça. Ela já é uma pessoa que está concreta, né? Mas o Felipe dá aula para muita criança, que nem ele falou. E, galera, criança é o futuro. Tem a frase ali que eu não vou lembrar agora, que tem dias difíceis tornam homens fortes fortes tornam... Os tempos, né? São dos tempos e talvez a gente esteja num tempo aí que pode ser difícil ou não, mas também tem a geração, né? Que a gente fala de geração isso, geração aquilo, que tá tudo mais difícil, né? Ou às vezes está tudo mais fácil, mas as pessoas acham que é mais difícil. Então, a mensagem que eu quero dizer... Conheça o jiu-jitsu. Procura o professor Felipe Castro. Você que tem dúvida, procura. Procura a nossa escola. Digo nossa escola porque eu sou da escola JA. Procura a JA. A JA está distribuída no mundo, posso dizer, porque tem JA fora do Brasil, não tem? Tem JA na Espanha. Na Espanha. Então, assim, procura uma escola, procura um lugar que você se sente bem, mas conheça o jiu-jitsu. Que eu digo por mim, galera. Eu sou uma pessoa que eu tomei remédio durante 8 meses para ansiedade. E o meu melhor remédio... é estar em cima do tatame. Mas Evandro, tu vai todos os dias? Eu não vou todos os dias. Eu vou nos dias que eu consigo ir, nos dias que dá pra mim ir, e eu vou em meio de dificuldade. Às vezes eu tô morto de cansado, eu sempre digo, eu tenho um outro irmão também que eu digo que eu recém estava aqui antes da gravação, que é o Jardim, e a gente se olha assim, antes de subir no tatame, eu digo, mano, eu tô moído. E às vezes quando a gente tá moído, cansado, cabeça cansada, corpo não responde mais, os nossos melhores treinos. Mas enfim, galera, muito obrigado. De coração, obrigado mesmo por tudo. Eu não tenho palavras para agradecer a pessoa que tu é e o show que tu deu de conhecimento. Dá para ver nos teus olhos aí que tu ama realmente o jiu-jitsu. Vai vir de novo no nosso podcast, né? Eu sempre digo, galera, a gente faz muito direcionado ao que a gente quer, né? Senão realmente a gente teria conversas aqui. Nosso podcast é pequeno,
O professor tá vendo que nossa estrutura é uma estrutura que, tá saindo, a gente faz milagre com a ajuda de nossos amigos, nossos patrocinadores. Então, sem vocês, galera, nossos patrocinadores, nada... Que câmera tá aí, câmera Gal? Câmera 1? Câmera 1. Sem a ajuda dos nossos patrocinadores, nada disso seria possível, tá bom? A Preparatório Cursos, Jump Telecom, Body Evolution, Felipe Adestramento, PPG Concursos, Academia VIP Crew, Academia Vive Sport. Galera, sem vocês isso não seria possível, tá bom? Então, muito obrigado. E tem um novo patrocinador que eu queria dizer para vocês agora na íntegra, que é a New Shape Distribuidora. New Shape Distribuidora, durante aí, aos 4 anos quase que nós estamos de Body Fitness Suplementos, sempre foi nossa parceira. E desta vez, novamente, como sempre, é nossa parceira, é a nossa mais nova. Eu quis deixar agora por último para dizer que a mais nova patrocinadora vai nos ajudar muito e vocês vão ver uma qualidade fora do comum no nosso podcast, tá bom? Eu quero agradecer aí meu amigo Enéas, tá bom? Que é um dos diretores aí da New Shape Distribuidora. Enéas, muito obrigado por acreditar em mim, na minha família. Quando eu digo minha família, é a família Body Fitness Suplementos. Porque tu não tem ideia da dificuldade... Bom, tu tem ideia da dificuldade que é e da felicidade que eu tenho de receber uma ajuda com uma pessoa como você. Às vezes eu pergunto, falo pra galera, eu não sei como é que as pessoas veem a Body Fitness Suplementos, né? Mas realmente eu acho que vem porque a gente tem muito amor. E muito obrigado, New Shape Distribuidora, por ser mais um aí patrocinador do nosso podcast. Galera, tá encerrando, mas antes disso eu quero mostrar para vocês que nós tivemos um recebido. Nós temos aí a Evolvica Suplementos, mas nós recebemos aqui, ó, tá aparecendo aí? Tá aparecendo? Nós recebemos aí um box, olha só que bacana, da Tiaraju, galera, da indústria farmacêutica Tiaraju, vou falar nutracêutica, né, que é de suplementação, onde nos mandaram um boxzinho lindo, galera, tem coqueteleira, tem creatina, tem cafeína, tem um pré-treinozinho, tem caneta, tem toalhinha, porta-cápsula e mandaram também para nós o guia de produtos. Galera da Tiaraju, muito obrigado por esse recebido. Nós já fizemos até aí um Reels em nosso Instagram. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Nós já olhamos aí o catálogo e sabemos da qualidade aí que é a Tiaraju. Muito obrigado e com certeza nós vamos trazer aí Tiaraju para Body Fitness Suplementos. A gente só traz coisas de qualidade, produtos de qualidade. Quando fala em qualidade, fala em Tiaraju. Muito obrigado, Felipe Castro. Obrigado mesmo de coração. Esse foi mais um episódio aí do Body Fitness Studio Podcast, o 6º episódio. Tá muito bacana. Agora, semana que vem, hoje é dia 26. Hoje é 26? 26, né? Semana que vem já é, deixa eu ver. Semana que vem... Hoje é 26. Semana que vem, galera, segunda-feira, nós vamos receber um triatleta. Sim, o triatleta que vem diretamente de Jaguarão, mas ele é militar do Exército, está vindo aí. E vai ser muito bacana falar de triatlon, né? Eu vou me preparar bastante para sair um conteúdo bem bacana para vocês. E tá muito bacana, galera. Então é isso. Esse foi mais um episódio aí do Body Fitness Studio Podcast. Eu tô muito feliz, realizado e por ter você. Valeu, galera! Muito obrigado. Let's go e até o próximo episódio. Valeu, galera.